Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Gabi Dias E eu sou a Babi Albuquerque. e hoje trouxemos um convidado que vai contar uma história pra vocês, a história de vida dele, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Babi, apresenta pra gente. Esse aqui eu tenho o maior prazer do mundo de apresentar pra vocês. É uma pessoa incrível. Eu não tenho nem como descrever a energia desse homem. Então eu vou deixar ele contar a história dele pra vocês. Tenho certeza que muitos insights vão sair desse episódio. E fiquem até o final, que vai valer a pena. Com vocês, Dr. Alderito Rodrigues. Seja muito Seja bem-vindo. muito bem-vindo. Obrigado, meninas. É uma honra estar aqui. Nossa, que privilégio conhecer o público de vocês, conhecer esse espaço lindo e maravilhoso de vocês Obrigada. aqui, o movimento que vocês estão fazendo. Eu realmente me sinto muito honrado de estar sentado aqui nessa cadeira para contribuir com o público, contribuir com... Que a vida é isso, né? A vida é isso, é servir, e é servindo que a gente cresce. Sim, a honra é nossa. Muito feliz de você estar aqui e dar certo, né? A agenda É. bateu, graças a Deus. Porque Graças a Deus. a agenda dele é uma loucura, foi maravilhoso, assim, eu fiquei de verdade muito feliz, acho que tem uma semana que eu tô falando disso sem Sim, ela parar. não dormiu. Bom, pra começar, conta um pouquinho pra gente a sua história. Bom, Como gente, você chegou até aqui? É, como que eu cheguei até aqui? Como? Pra quem tá aí dizendo que papo de história é essa, é porque eu era um morador de rua, literalmente morava na rua. E hoje sou um grande empresário, ajudo várias pessoas, ajudo vários advogados e funcionários, enfim. Mas, meninas, eu sou de Pernambuco, né? Pra quem tá vendo aí de Pernambuco, sou lá de Recife. Apaixonado por aquela terra, fui criado lá em Recife, dentro de igreja, meus avós tradicionais cuidavam de igreja. E como a maioria dos brasileiros, eu fui criado sem estrutura familiar. É muito comum isso no Brasil aqui, né? Não tava meu pai, não tava minha mãe, e muita gente hoje usa isso como desculpa para poder ficar se vitimizando, né? É. Ah, eu não tive estrutura. Eu sei que é difícil, sei que é desafiador, mas não é impossível. desculpa e não é impossível. A gente mesmo. pode construir a nossa própria história. E aí eu vim de uma família bem pobre, bem carente. A gente tinha uma situação financeira bem precária. E a falta de estrutura era um grande desafio para mim, porque a minha avó, que acolheu eu e mais dois irmãos, era eu, Michael e pequeno, ela acolheu também primos e acolheu, e no final, em casa tinha quase 10 pessoas morando. E aí ela já era idosa, meu avô idoso, eles não tinham aquela paciência e tempo para poder cuidar, instruir. Então eu digo que eu vivi uma infância numa casa cheia, mas como se eu estivesse sozinho. Eu Entendi. vivia só, literalmente sozinho. Eu lembro que eu era o melhor aluno da escola, numa escola pública, ganhava vários prêmios, ganhava prêmios de eventos para participar, livros, e eles não sabiam. Porque o Caramba. meu irmão, que estudava na mesma escola, o Maico, ele era o que dava mais trabalho na escola, então eles só iam para resolver Problema o do problema seu de irmão. quem chamava atenção. E eles não sabiam que eu tinha excelentes notas, que eu era um excelente aluno, que eu era muito dedicado. Mas eu sempre tive um sonho de mudar de vida. Eu sempre tive um sonho de fazer diferente. Eu via toda aquela tragédia da minha família, sofri um abuso muito jovem, né? Dentro de um ambiente da igreja mesmo, eu fui por um primo meu mais velho. E ali eu tinha a prova de que eu não estava seguro, eu não tinha ninguém. Era um ambiente que eu não podia nem compartilhar a realidade. Eu lembro que quando eu cogitava em contar que eu tinha sido abusado dentro do terreno da própria igreja, que não que a igreja tenha culpa nisso, mas é porque a gente morava no terreno de uma igreja. Você espera que aquele É, ambiente sim, seja o ambiente mais exatamente, seguro seguro. possível. E eu lembro que quando eu ia contar, a minha própria família, ela matava, impedia que, olha, a gente não quer saber, aqui a gente não aceita esse tipo de história, e essa era a comunicação. E no final eu tava com todas as consequências de um abuso que prejudicou a minha vida toda, isso me prejudicou de diversas maneiras, eu não tinha ninguém para realmente compartilhar. Eu lembro que meu pai, que já hoje eu tenho quase 10 irmãos, né? E meu pai tinha filhos com muitas mulheres. Eu lembro que meu pai, quando ele chegava em casa, quando ia na casa dos meus avós, e eu como cogitava contar, ele falava que ia bater, que ele não aceitava filho, ele não aceitava um filho homossexual, ele não queria nem ouvir o que tinha acontecido. Que na verdade eu tinha sido vítima de É e, sempre a culpa é sua. Não, e não era importa o que aconteceu, a exatamente, culpa é sua em algum exatamente. momento. E aí eu posso até contar pra vocês que depois de uns anos eu voltei a Pernambuco, né? Depois de ter mudado de vida, depois de ter transformado a minha vida, eu voltei a Pernambuco com a minha família, com a minha esposa, já na advocacia.
e voltei para poder corrigir algumas coisas e fechar, né, a ferida. E aí, quando eu procurei minha avó, que meu avô já estava falecido, quando eu procurei a minha avó disse exatamente que ela sabia de tudo, que ela sabia o que tinha acontecido, que meu avô falecido contava que tinha acontecido alguma coisa, mas que eles não queriam saber. E aquilo, na época, alguns anos atrás, me levou pro buraco da depressão. Porque ver a tua família não ajudando uma criança a escolher não ajudar, aquilo foi bem ruim. Mas, enfim, eu tinha um sonho, continuei lutando pela vida. E eu fui sobrevivendo. Fui É, sobrevivendo com as consequências do abuso, fui sobrevivendo com os medos, as ameaças dele de queria me matar se eu contasse. E fui sobrevivendo com toda essa confusão na minha mente. e você conviveu com essa pessoa Por por muitos muito anos. tempo. Ele era a pessoa. Ele é muito bom em comunicação. Então, ele era a pessoa que cativava todo mundo. Era impossível. É Era aquela velha impossível. Mas é história. sempre assim. Imagina, fulano jamais faria Exato. isso. O abuso sexual, ele não acontece. Eu estudei muito depois sobre isso, até para me libertar, para cuidar da minha mente e para proteger os meus, né? O abuso sexual, ele não é de um estranho. 90% dos casos, ele acontece num ciclo da sua confiança. Exato. Um casal de amigos, parentes, primos, Tios, eles avô. vêm de onde você menos espera. E muitas vezes as crianças não contam, não se sentem seguras, se sentem culpadas, porque eu me sentia culpado. Eu sentia que eu que causei aquilo. Olha que Que louco. louco. É muito louco. De alguma forma você se sente responsável pelo aquilo que aconteceu com você. Ainda mais com ninguém querendo ouvir o que você tinha pra Exatamente, contar. exatamente. Eu várias vezes eu chorava e já comecei a pensar em naquela época. Que depois eu tentei o suicídio mais à frente, mas eu comecei a pensar em suicídio a partir do abuso sexual e a falta de suporte. Porque o problema maior não é do abuso sexual. E eu tô falando esse tema porque é, é complicado falar sobre isso, é delicado, Muito. é complicado para minha família, para meus filhos, para minha esposa, mas eu decidi escrever sobre isso no livro e compartilhar isso porque eu sei que tem muita gente que sofre hoje como adulto porque escondeu um abuso sexual, seja ele sexual, seja moral, seja físico, e não tratou. Uhum. E eu tô aqui para te dizer que o caminho da tua liberdade como pessoa, não tô falando dos outros, eu tô falando de você. O caminho da liberdade é tratar. Tu tem que expor, tu tem que tratar, porque senão você vai sempre estar preso a essa história. Eu falo que a maior dificuldade das pessoas é olhar os seus próprios monstros debaixo da cama. Porque às vezes a gente sempre acha que tá fora, mas na verdade tudo tá dentro. E tem pessoas, Alderito, que passam por essa situação. Às vezes na vida adulta não sabem nem que passaram por essa situação, então aí já é uma coisa mais Uhum. complexa. Sim. E às vezes elas tentam lidar com isso como foi, aconteceu, várias pessoas já passaram por isso, E tá não tudo tem o que fazer. certo. E na verdade, quando você oprime, eu diria, uma dor, oprime um acontecimento que te marcou pro resto da sua vida, e isso é um acontecimento que você vai levar pra sempre, sim. apesar, né? Tem como apagar. As tem formas como como. você vai lidar com isso durante a vida muda, mas o que aconteceu a gente não Sim. consegue mudar. E a maioria das pessoas não consegue ter essa força. Então, assim, de verdade, parabéns, porque Sim. isso é Obrigado. incrível. E você conseguir falar sobre isso também é muito difícil. Porque a maioria das pessoas não falam sobre isso. E quando Querem falam, esconder, se né? sentem Sim. E com vergonha, com Sim. medo. E eu entendo, e não foi um processo simples, tá? Foi um processo doloroso e requereu muito desenvolvimento pessoal. Jesus, eu conheci Jesus e eu acredito muito em Deus e na espiritualidade. Nós não somos somente um corpo, nós temos alma, nós temos. Então é um contexto, né? Mas não foi fácil. Inclusive, quando eu decidi falar e independente se queria ouvir ou não, agora eu vou dizer porque eu comecei a me preocupar com outras crianças na minha família que eu Sim. descobri que estavam Prestes ou. que estavam na confiança. Esse cara, ele se tornou enfermeiro e ele era o cara que comprava a família, ele dava dinheiro para a família, e como a família é muito pobre, muito carente, qualquer coisa compra eles. Então, ele dava o dinheiro e aí ele ia ganhando espaço de confiança. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, amor, eu preciso falar sobre, porque podem ter outros familiares meus que eu não tenho mais contato, que estejam ali. Então eu preciso mostrar para assustar ele. E aí quando eu resolvi contar, já grande, isso foi com 22 ou 23 anos, a minha família
foi contra mim e começou a dizer que é impossível e começou a dizer que não aconteceu, que era mentira, que eu queria ganhar fama. Meu Deus. Começou a me colocar numa situação, não, que ele é muito bom. Como ele é um cara que chega aqui e dá dinheiro, ele, mas o abusador, ele é geralmente alguém que tenta esconder por trás O cara que é Porque muito bom, muito é, perfeito, tudo Porque se tá é uma bom. pessoa ruim, fica mais fácil das pessoas. Nossa, Exatamente. qualquer pessoa que falar vai acreditar. Agora, uma pessoa boa, as Exatamente. pessoas realmente não E acreditam. aí eu digo que eu te entendo se você já passou por isso, é muito triste. E olha que eu já estava mais maduro, e mesmo assim eu afundei na depressão quando eu recebi esse troco da minha família dizer não tô com você, não tô nem aí e você tá mentindo. E aí depois de anos eu fui lá e aí minha avó dizer não, eu sabia, seu avô sabia. O meu avô se chamava Alderito, é daí que eu herdei o nome, só que eu sou Assis, ele era Alderito Leite. Ele sabia e ele sempre teve um cuidado. Mas a minha avó, apesar de ser uma pessoa incrível, que me criou e me ensinou o básico de trabalho, ela era a influenciadora da família e ela disse: eu decidi não deixar pra lá. Mas em contrapartida, eu tinha também um irmão que estava envolvido com drogas, outro que. Então era realmente muita coisa pro contexto. Então, vamos dizer que ela escolheu o que ia lutar. Ela Que ela ia escolheu as Muitas lidar. lutas batalhas. que ela iria enfrentar. E nisso eu fui esquecido. E aí eu te falo uma coisa, porque isso aconteceu na minha família, então pra mim é muito, muito real, assim. Eu já ouvi a mesma coisa da minha mãe e ela falou exatamente essa frase pra mim. Ela falou assim: os pais, os avós, as pessoas sempre vão dar mais atenção para aquele que tem menos capacidade de lidar com os problemas. Exato. Se eu não te dei o que você esperava, o acolhimento e tudo mais, foi porque eu tinha certeza, na cabeça dela, eu tinha Uhum, certeza que eu ia conseguir lidar com isso em algum momento. uhum. Mas ninguém perguntou pra você se você realmente Sim, conseguiria lidar com exato, aquilo. Você teve que aprender a lidar com exato. isso. Isso é muito É muito difícil. Eu forte. sou o irmão mais velho desses 9 ou 10 que eu conheço, né? Fui criado com mais dois, eu, Maico e pequeno, um tá preso, o outro foi assassinado. E os outros eram de outras famílias, era de outros casamentos dos meus. Meu pai já casou, sei lá quantas vezes. Minha mãe já casou, sei lá, num todo, os dois devem ter casado mais de 10 vezes. Então, era muita falta de estrutura. Mas como eu era o mais velho, no Nordeste, no lugar mais carente, o mais velho, ele é a referência. Ele é tanto que meu avô me chamava de pai de família, eu sendo uma criança. E eu já criança, eu carregava sacos de milho, eu trabalhava desde madrugada, porque a gente tinha uma vida difícil. Então, eu era tido, como eu já tinha uma predisposição de comunicação empresarial, era algo mais natural, eles me viam como alguém que era capaz de solucionar qualquer coisa, Mesmo mas sendo na uma verdade criança. eu era Você uma é o forte, criança. você é o Por forte, você trás eu tava na consegue. depressão, só descobri depois de muitos anos que eu já sofria depressão desde criança, e eu descontava tudo no trabalho, porque existem algumas formas de você fugir do problema. Alguém vai tentar o suicídio, outro vai jogar na comida, o outro vai jogar no trabalho. Eu sempre joguei no trabalho. E aí não tinha oportunidade de eu dizer como que eu me sentia, como que eu era, no que eu era bom, o que eu sonhava. E eu realmente tinha que sozinho me descobrir. E aí, enfrentando o TDAH, não conseguia aprender com facilidade, lia e não entendia, dificuldade de concentração. Então eu digo que eu fui um sobrevivente. Por isso que o nome do livro até é Um Empreendedor Improvável, Improvável. porque quando eu olho para o Alderito criança, o Alderito lá de trás, o Alderito inseguro, o Alderito abusado, o Alderito que não tinha instrução, não tinha nenhuma possibilidade de eu me tornar uma referência na advocacia, mentor de advogados. Não tinha chance, não tinha. E realmente era improvável. Mas eu acredito muito que quem quer, luta. Uhum. Quem quer faz acontecer. Você realmente tem a tua história escrita pelo ambiente quando você é criança, mas chega um momento que você assume agora a responsabilidade. Você decide o que eu vou escrever de agora em diante. Então tinha dois caminhos. Ou eu continuava reclamando da vida, reclamando do ambiente, ou eu fazia alguma coisa. E foi aí que eu decidi. Eu tinha um sonho de cantar, eu tinha um sonho de ser cantor, eu tinha um sonho de Gente, ele canta muito bem. Eu tinha um sonho de cantar, sonho de ir pra televisão, sonho de gravar um CD. E eu falei, cara, eu vou lutar por isso na minha vida. E aí eu lembro que eu decidi ir pro Rio de Janeiro. Eu morava em Pernambuco, né? Minha mãe morava no Rio de Janeiro, eu não a conhecia direito, que ela, meu pai tava lá, mas a minha mãe sempre morando em outro estado. E aí eu falei pros meus irmãos, o Maico e o Pequeno, falei, olha, eu vou tentar a vida fora desse buraco. Eu sentia que eu tava num buraco.
Que era como se eu não tivesse outro caminho a não ser fazer parte daquela, desculpa o termo, daquela miséria que eu falo, não falo do dinheiro, da miséria de inteligência, da miséria de falta de desenvolvimento emocional, da miséria de espiritualidade, Ignorância no sentido literal da da palavra, né? ignorância de que vou para uma igreja porque a gente era colocado dentro de uma igreja e Jesus resolve tudo e acabou, não vamos conversar, não vamos tratar. Se tá acontecendo é porque Deus quis. Exatamente, e pronto, e aí eu tava dentro desse ambiente, eu sabia que o ambiente muda tudo. Eu Muda. sabia, já criança, eu sabia que o ambiente, como que isso aconteceu na minha vida? Primeiro, eu sempre olhava para os meus professores, falava, cara, como que ele chegou até aí? Como que eles eram referências para mim? Segundo, eu trabalhei num tribunal federal com 16 anos, antes de mudar eu fiz uma prova para jovem aprendiz, e aí com 16 anos eu fui para o Tribunal Federal da 5ª Região, lá em Recife. Então, eu trabalhei 2 anos no Tribunal Federal e comecei a ter acesso a juízes, a desembargadores, a técnicos judiciários. E aí eu comecei a ver uma outra história de gente que tinha sucesso, de gente que tinha resultado na vida. Eu falei, cara, eu comecei a olhar para o ambiente. A minha mente começou a mudar, a ser formada de outro jeito. Porque quando você vive num ambiente onde há pobreza... E por que eu falo da pobreza financeira? Porque começa aqui. Se você tem pobreza financeira e você não investe em conhecimento, você não investe em... Você não desenvolve o restante. Uhum. Se você está num ambiente que tem muita pobreza financeira, eles costumam dizer que o rico é ladrão. Uhum. Que o rico, que quem ganhou tá roubando. Que quem ganhou é do mal porque não divide com o pobre. E eu fui crescendo nessa consciência de que Total. quem tem dinheiro não tá certo. Alguma coisa ele fez de errado pra estar ali, porque a Exatamente. realidade do Ou pobre ele é um é ser pobre. sortudo, ele é um sortudo, ele não sei Fez o quê. coisa errada. E aí, sempre quando eu assim, cheguei verdade. dentro do novo ambiente no Tribunal Federal, e aí eu agradeço, eu sei que aqui, ó, o podcast aqui, o ponto de vista legal é um lugar de muita visibilidade. E para as pessoas que estão me ouvindo, Paulo do Tribunal Federal da 5ª Região, para as pessoas que me indicaram para o Tribunal Federal, aquilo foi uma virada de chave na minha vida. O ambiente mudou a minha cabeça. Que legal. O ambiente mudou. Aí quando eu comecei a ver essas pessoas, eu comecei a enxergar uma possibilidade diferente na minha vida. Eu lembro uma coisa muito engraçada, que lá no 16º andar tinha um restaurante muito chique, lá nesse Tribunal Federal. Eu nunca tinha ido num restaurante, talvez nunca tinha nem ido num É isso restaurante. que eu ia falar, nem muito chique, e nem meio, e nem nada. nenhum. Meus avós não tinham condições, era muita pessoa morando dentro de casa. A gente tinha nem Aham. roupa, era muito carente. E aí eu lembro que uma vez eu cheguei, e ele falou, Adri, tu almoçou? Eu falei, não. Ele falou, então vamos almoçar lá em cima. E eu fui. Quando eu cheguei, um banquete, meninas, lindo. Tinha, sabe aquelas comidas charmosas, lindas? Lasanha, feijão com carne, O paraíso, doce, era né? o paraíso. Aí, qual foi o erro que eu cometi, gente? Eu fui na frente dele. Eu peguei o prato, fui na frente dele, ele foi atrás, e eu não percebi ele. Eu fui colocando feijão, fui colocando purê de batata, aí via lasanha, botei a lasanha, aí via carne, aí botei a carne também, vi os queijos, eu fui, botei todos os queijos. Aí eu fui botando meu prato, ele foi enchendo, e depois não tinha mais nenhum espaço pra colocar. Aí fui lá pesar, não lembro qual era o valor, sei que deu um valor absurdo, e quando eu sento na mesa, andei, ele tava atrás de mim, né? Quando eu sento na mesa, eu e ele na minha frente, o prato dele tinha um pedacinho de carne aqui, um negócio aqui, meu prato alface. gigante, ele olhando pro meu prato, eu olhando pro dele. Eu falei, nunca mais o Paulo, que era o meu chefe, vai me chamar pra A almoçar. pergunta que não quer calar, você comeu o prato inteiro? Eu comi, foi tudo, Eu cara. imagino. Eu me arrependo do que eu não coloquei A ainda. gente come com os olhos, né? Quando é assim. Você comeu literalmente com os Eu olhos e depois comi pintou. exatamente tudo. E a gente começou a conversar ali, foi incrível. Mas aí eu decidi ir pro Rio de Janeiro. Eu decidi, cara, eu vou pro Rio de Janeiro e pedi ao meu pai, deixa eu ir pro Rio de Janeiro, que ele precisava assinar. Sim. Com 17 anos eu decidi, eu tava um ano no tribunal, falei, eu vou pro Rio de Janeiro pra quê? Pra cantar. Eu quero conhecer minha mãe, quero sair daqui do ambiente, que era muito precário pra mim, e o ambiente com contato com o abusador me fazia muito mal. E aí eu falei, eu vou com 17 anos. Aí liguei pra minha mãe no Rio de Janeiro, já tava ganhando alguns concursos de música lá em Pernambuco. Aí minha mãe disse assim, olha, vem, eu pago a passagem e você vem pra cá. Falei, ok. Aí fui pedir autorização do meu pai. E meu pai tem uma rincha com a minha mãe. Aquele negócio de pais separados que não estão preocupados com o filho. Eles querem brigar entre eles. É o ego. É o ego. E aí meu pai falou, se você for embora daqui, eu dou na tua cabeça e na cabeça dela. Eu não vou assinar. Aí o cara não tava na minha vida. O cara não me sustentava. O cara... Eu lembro que os filhos dele, os outros filhos dele que eu não tenho contato, quando iam lá em casa...
eles estavam com roupa boa, arrumado, bonitos, tinha um sapato, que a gente sonhava em ter sapato, e ele não dava R$ 1 pra gente. A gente pedia R$ 1, ele não tinha. Ele dizia, vai trabalhar. Meu pai só aparecia em casa pra poder esperar a gente. Eu lembro de cenários de meu pai dando na gente com mangueira. De pegar a mangueira, de bater em mim e meus 2 irmãos. Você acha que ele descontava em vocês a raiva que ele tinha da sua mãe? Porque Ah, isso eu... é muito, é muito... É Eu consigo comum, enxergar isso, porque infelizmente. os outros filhos ele tratava muito melhor, assim, Sim, digamos. sim. E vocês, como tinha essa rivalidade com a mãe, era sempre, né, o saco de pancada. Então ele tava com raiva, Olha, tava eu vou te estressado, ia dizer lá. que isso é uma das coisas que mais... E eu fico até emocionado de falar disso, porque isso é uma das coisas que mais me incomodam ainda no sentido de que eu não tenho respostas. Depois que eu mudei de vida, eu tentei mudar a vida do meu pai. Eu fui a Pernambuco há alguns anos, abri mais uma unidade, eu tenho vários escritórios de advocacia, é a rede do escritório Alderito Assis, e eu abri uma unidade lá, e ele se aproximou de mim e começou a dizer que eu devia perdoar ele, começou a ser o pai que eu sempre sonhei em ter. E eu sempre sonhei em ter uma mãe e um pai para poder compartilhar e não dá para explicar exatamente. E aí eu lembro que ele começou a usar da má fé, se mostrando uma pessoa que ele não era, me convencendo de que ele era um bom pai, que ele não teve oportunidade de fazer diferente, e aí isso causou, eu peguei, tirei ele de Pernambuco, trouxe ele para o Rio de Janeiro, para minha convivência, trouxe a mulher dele, eu não sabia que ele estava sendo procurado lá por homens, porque ele estava sendo acusado de abusador, de safado, porque ele dava em cima de todas as mulheres e não sei o quê. E ele casou com a irmã do meu irmão. Tipo, ele casou com a irmã do meu irmão. Meu irmão estava casado dentro de casa, eles moravam juntos e ele pegou a mulher do meu irmão, A Nora. a Nora, com 19 anos, a menina. Meu pai, Deus. com quase 50 anos, ele casou com meu irmão. Por isso que meu irmão tá preso hoje. Meu irmão entrou numa desestabilidade emocional. E ele casou. E ele usou dessa minha carência pra dizer: eu quero ser teu pai. E aí foram momentos que pareciam verdade, talvez os melhores momentos que eu já anseiei na minha vida. Eu trouxe meu pai do Rio de Janeiro, e num desespero que ele tava, eu tenho que sair de Pernambuco, melhor dizendo, eu tenho que sair. Eu falei, amor, posso? Ela disse, pode. Aí eu falei, vou trazer eles. Aí trouxe ele, trouxe a esposa dele, que era a mulher dele, que é a mulher dele hoje. Trouxe uma prima minha, que eu comecei a ajudar, dei faculdade, dei moradia. E aí trouxe ele pro meu ambiente. Eu comecei a pagar tudo dele, eu comecei a dar dinheiro, eu comecei a colocar combustível no carro para ele. Tudo que eu fazia, eu dava dinheiro para ele até escondido da minha esposa, porque minha esposa começou a me alertar que tinha alguma coisa errada. Uhum. E eu achei que, não, amor, ele me pedia muitas coisas. E aí eu comecei a dar, e meninas, parecia um sonho. Meu pai, eu levava para os lugares que eu ia cantar, eu levava para os lugares que eu ia palestrar, porque eu palestro em muitos lugares para contar essa história, Uhum, para ajudar advogados. Eu comecei a levá-lo como um troféu, sabe? Olha uhum. aqui, quem é teu filho e não sei o quê. E aí eu descobri no decorrer do caminho, eu botei ele dentro da minha empresa, ele começou a querer mexer no dinheiro da minha empresa. Uhum. Ele começou a fazer coisas que eu não queria acreditar. E quando eu enxerguei que ele estava dando em cima da minha própria esposa, quando ele estava tentando assediar minha própria esposa dentro da minha casa, eu achava estranho, porque ele chegava e ficava falando, olha, você é maravilhosa, E na você é sua frente, linda, ele nem você fazia é... questão Mas de só que esconder. por trás dele ele tinha todo o histórico de mulheres, de que a gente não sabia, de tantos detalhes assim. Ele tinha um histórico de homens quererem se juntar, por isso que ele queria vir pro Rio de Janeiro, me usando pra sair de lá, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Mulheres acusando ele de que ele era estuprador, que ele era não sei o quê, e eu não sabia. Mas eu sabia que ele tinha muitos filhos em várias coisas. Aí eu me sentia desconfortável, mas é meu pai, né? Tu não vai desconfiar de... Uhum. E aí ele sempre muito estranho, até uma hora que eu peguei situações assim que já tava constrangedor, minha esposa constrange. Minha esposa tem uma... Não tem maldade, Ela mas ela já entende. tava constrangida. As pessoas que cercavam a gente em casa estavam constrangido. E ele... Você é maravilhosa, você é não sei o quê, você é linda, você tá uma grávida gostosa. Minha esposa tava... Eu adotei um menino, depois ela foi mãe de mais 2, você tá grávida, isso, putz, isso pra mim já tava incomodando. Aí quando meus olhos foram abrindo, que eu fui, a pessoal da empresa denunciou ele e falou, olha, tem uma situação delicada pra te contar, ele tá querendo dinheiro, mas ele não quer dar nota.
E ele dizia que eu sou pai do dono da empresa. Ele usava o fato de ser pai pra conseguir tudo que ele queria. Exatamente. E aí eu, olha, tá errado, vou conversar com ele. Pronto, aí ele se rebelou, ele queria me expulsar, ele queria expulsar meu sogro. Que absurdo. Ele foi uma situação de terror que eu vivi. Aí eu já tinha tirado ele da minha casa, eu dei um apartamento pra ele morar. Sustentava literalmente em tudo, tudo, meninas, tudo, e com o maior prazer. Porque eu entendo que a gente conquista o que a gente conquista, não é pra parar na gente. Pensa o seguinte, esse copo aqui, ele é um copo pra receber líquido. Se você enche esse copo e ele chega no limite, esse copo chega no limite, Vai transportar. não tem por que você receber mais. Sim. Então eu acredito muito nisso, que o ser humano ele foi feito para ajudar os outros. Concordo. Você tem mais porque você tem mais capacidade de abençoar pessoas. Então eu nunca tive problema em ajudar a gente. Então quando ele veio, eu dava apartamento, eu dava moradia, eu dava comida, dava tudo. Por quê? O que é meu é para ser multiplicado. E quanto mais você compartilha com os outros, mais você abre espaço para ter mais. É aqui que tá a prosperidade. Se você quer guardar tudo para tu, é meu e vou arquivar e vou guardar tudo. A Bíblia fala muito sobre isso. Você vai guardar tudo, por que que você vai ter mais? Então, eu sempre fui essa pessoa, né? Até por ter morado na rua, por ter muita escassez, enfim. E aí eu fiz isso por ele. Aí ele, quando eu disse, olha, não vou mais fazer, vi que você tá... Abri os olhos, daí falei, olha, você tá assediando a minha esposa. Eu não tô gostando. Isso aqui não é um Um circo, né? isso aqui não é vida. olha que parabéns, sua família é linda. Isso aqui, eu tinha minha esposa de É a mais. linda, maravilhosa, dá um vestido, olha, você tá maravilhosa com esse vestido, você tá sensual. E a gente já teve, aí eu descobri episódios da minha esposa falando que tava dormindo lá em Pernambuco quando a gente foi e que tinha quase certeza que ele tava olhando pelo buraco Nossa, das paredes, a gente no quarto. que absurdo. E aí minha esposa foi contar, Alderito, eu vou te contar isso aqui, mas eu não quero que você perca a cabeça. Não sei o quê, eu sou adulto, eu sei me defender, não sei o quê. Aí eu explodi, porque aí eu vi, caramba, eu não é meu pai, ele tá vindo aqui pra tirar proveito. Aí o que aconteceu? A gente tava numa piscina, num dos imóveis que eu tenho lá, e a gente numa discussão de que é ser pai, do que não é ser pai e tal. E ele falou assim, ó, pra mim, filho, é pra gente usufruir tudo dele mesmo, ele gostando ou não gostando, enquanto você tá aí trabalhando, eu tô aqui usufruindo de piscina, de carro, de não sei o Meu quê. Deus. Aí pegava meu carro zero, andava com meu carro, eu dava tudo. E aí eu via a maldade. E aí meu sogro não queria me mostrar, minha sogra tava todo mundo tentando me proteger, mas eu tava tão feliz É. de ter o meu pai definitivamente do meu lado que eu caí. E aí eu falei, olha, você vai sair do meu imóvel, você vai não sei o quê. Aí ele queria entrar na igreja, que eu fazia parte, pra me esfregar meu sogro, porque aí ele achava que eu dava dinheiro pro meu sogro, ele achava que eu tava dando mais pro meu sogro, e ele queria ser essa pessoa. Gente, foi Terrível. um Imagina. terror na minha vida. Mais um episódio de Mais um terror. episódio quando eu achava que tava tudo resolvido, o Alderito agora, o empresário, Não, é que você vai pai. subindo assim, ai, tô Aham. conquistando tudo, tá tudo perfeito do Dando jeito que eu queria, do certo. nada vem. É um Baque. ambiente, gente, é um ambiente. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você que tá aí. Às vezes a tua própria família são aqueles que vão te puxar pra baixo É. e quebrar esse laço, romper e seguir em frente, não tem problema. Sim. Você não tá fazendo errado. Eu tô dizendo isso porque eu tinha a percepção de que eu tava errado. Ah, eu tenho que salvar minha família, eu tenho que dar emprego, eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que salvar eles. Nós não somos responsáveis dos nossos parentes. Uhum. Não tô dizendo que você não tem que honrar, que você não tenha que ser grato, mas ser grato não é, honrar não é você colocar a tua família em risco, se colocar em risco. Sim. É você amar e dizer, olha, eu tô aqui, mas pra minha proteção a gente precisa estar distante. Eu demorei muito pra entender isso. E essa fase, assim, olhando de fora, né? É muito a expectativa que você criou daquele pai que você queria ter. E ele nunca foi esse pai, na verdade. Nem quando você era criança. E ele não tinha como queria ele não ser. E queria ele não ser. queria ser. E eu acho que ele nem tinha esse entendimento Sim. de como ser. Sim. Porque ele estava tão afundado na própria loucura que ele não conseguiria ser. E aí a sua expectativa acabou sendo muito mais frustrada. E Aham. geralmente quando é assim é muito pior. Porque Sim. você mesmo cria aquela expectativa, você cria a Uhum. imagem de uma pessoa que simplesmente não Exato, existe. Ela exato, simplesmente não exato. existe. E é muito doloroso quebrar esse vínculo assim, porque você queria muito que ele Exato, fosse. Exato. E dinheiro pra você é só dinheiro, porque quando você aprende a fazer o dinheiro, Uhum. Uhum. você só faz É dinheiro. Ele vira, e tá tudo ele vira bem. uma consequência, o dinheiro vira uma É consequência. consequência. Eu vou dizer pra vocês, eu fui ignorando todo esse episódio, porque isso era só pra te dizer que é possível superar. Hoje
existe uma distância de proteção, ele tá lá no Rio de Janeiro, eu me mudei pro Rio Grande do Sul, a minha mãe segue lá no Rio de Janeiro, no que eu puder ajudar, eu ajudo, e não porque eu me sinto na obrigação, mas é porque hoje eu olho e tenho tanta... a palavra não seria pena, mas eu me compadeço tanto da falta de... Porque uma pessoa que não consegue amar o filho, Deve ser essa muito pessoa triste. é muito mais triste do que a Com depressão certeza. que eu tive que enfrentar da Com solidão. certeza. É aquilo, não é sobre você, Não é sobre... é Quando eu me ele. resolvi, quando eu entendi que eu sou eu sou amado, eu sou importante, eu sou especial e não tem a ver com ele, tem a ver com a clareza da minha identidade. É claro que isso é um desafio constante de você trazer à tua memória quem é você, quem é que... Porque a dor, você só tem duas opções com ela. Ou ela te mata, ou ela te transforma. Você precisa pegar a dor e saber usar ela. Se você saber usar a dor, do sofrimento, da falta de oportunidade, de traumas, você pode ter muito sucesso na vida. Você pode vencer demais e ter força. Ou você pode se colocar no lugar de Vítima. coitadinho, de vítima, de se matar, como eu já estive nesse lugar. Então, quando eu... deixando ele de lado, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aí eu fui pro Raul Gil cantar, fui pro Ídolos, meninas. Foi a melhor O experiência Ídolos, que eu já nossa, tive. Você lembra do Ídolos, daquele Lembro, programa? Nossa, lembro. gente, era muito legal. Olha, foi a melhor experiência que eu já tive. Tá Vou no dizer pra YouTube, você, porque não a gente tá vai no YouTube, não tá. Porque muita gente acha que tudo vai, mas são milhares de pessoas Sim. que concorrem. Então, eles pegam os maiores micos, quer dizer que meu mico não ficou nos piores, né? Eles bom. pegam, que bom! Eu lembro que eu cheguei e falei, cara, Rio de Janeiro, coisa linda, praia, muita beleza e tal, e eu vou ficar rico aqui nesse lugar. E aí fui pro Ídolos. Aí eu lembro que teve lá no Maracanã, fui e ganhei uma primeira fase, tinha umas 8.000 pessoas, eu acho, no Maracanã, lotado. E aí eu fui lá, uma fila. Eu lembro que eu cantei, pode me abraçar sem medo, pode tocar tua mão na minha. E aí já eu... veio a voz, só a palhinha já vi que é bom. E aí eu cantei, passei uma. Aí eu, uau, passei a segunda, passei a terceira, foi sábado e domingo. Aí depois era pra lá em Copacabana, uma fase, que é a fase que vocês veem na televisão. Meninas, vocês não sabem como é assustador aquilo. Um monte de gente o dia inteiro. Eu cheguei tava morando com a minha mãe no Rio de Janeiro, cheguei em Copacabana, um prédio Copacabana Palace, muito chique, eu nunca tinha entrado no negócio daquele chique, cheio de câmeras e não sei o quê. Aí gravaram vários depoimentos meus, história, não sei o quê. Chegou na hora que grava ali com aquelas pessoas, né? Só que eles passam tantas horas recebendo tantos candidatos que pra eles aquilo ali é uma bagunça. Então eles tisou e eu era muito matuto, eu não sabia me vestir, eu não sabia me comportar. Eu fui criado num ambiente muito carente. Então eu cheguei com um boné, daquele boné redondo, que eu não sei do que eu achava que aquele era estiloso. Um boné redondo, meu bigode era enorme, eu não tinha barba, eu tinha um bigode enorme. E aí eu botei uma camisa branca embaixo aqui e uma camisa social dessa aqui aberta, um sapato que não, assim, tinha nada a ver, parecia uma caricatura, era uma coisa que não tinha nada a ver. Aí eu entrei naquele corredor cheio de câmeras. Aí quando eu cheguei, aqueles três ali, eles falaram, canta. Aí eu lembro que era uma outra, era, se tu quiser escrever, não lembro qual era a música, aí eu bem baixinho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tá com vergonha, aí eu, todo tímido. Aí eles falaram assim, tu é de onde? Eu sou de Pernambuco. Cara, tu é a cara do Tiririca. Pronto, acabou, me quebrou, gente. Me quebrou, eu não conseguia cantar mais por nada. Aí ele, eu não tô ouvindo, aí eu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, ou eu vou passar vergonha aqui, ou eu vou, pelo menos, não vou deixar ninguém ouvir nada. Aí tá reprovado, Tiririca, tchau, Tiririca. Meninas, eu fiquei arrasado. Eu imagino. Caraca, eu queria cantar, não sei o quê. Mas eu não desisti, eu fui pro Raul Gil. Aí peguei uma economia que eu tinha, porque antes de eu sair lá de Pernambuco, o que eu fiz? Eu peguei, gravei um DVD cantando, em casa mesmo, gravei 3 músicas e vendi no tribunal todo esse DVD cantando. Então eu fiz um dinheiro pra chegar no Rio de Ah, Janeiro. que legal. Aí eu peguei minha economia, fui pro Raul Gil. Empreendedor desde Empreendedor sempre, né? desde sempre. Eu vi ali que tinha uma voz que dava pra fazer um dinheirinho, vamos ganhar alguma coisinha aqui. Aí vendi por R$10 na época o DVD, e são 16 andares, eu bati de porta em porta, ó, vou atrás de um sonho, compra aí. Aí fiz um dinheiro. Aí eu lembro que eu fui pro Raul Gil. Cheguei lá, peguei o ônibus do Rio de Janeiro pra São Paulo, algumas horinhas. Cheguei lá de madrugada, meninas, uma fila enorme, de madrugada. Eu cheguei às 6 horas da manhã. As portas do concurso só abria 1h30 da tarde. Nossa. E 6 horas da manhã, uma fila gigante. Inclusive, se vocês forem ver a história de grandes pessoas que cresceram no Raul Gil, eles tentaram várias vezes. Só que eu não sabia disso, né? Aí fiquei lá na fila, deu lá, chegou minha vez. Chegou minha vez, cara, tinha um cara lá
tocando, cara, canta aí eu. Inseguro, porque a insegurança ela vem da tua vida, da tua história de vida. Sim. Se você que tem problema de insegurança, tá ligado à tua Tem história. um porquê Tem por um trás. porquê aí, muito seguro. Aí o cara, pô, primeiro pra tu cantar aqui, tu tem que abrir a boca, cara. Aí eu fui pra casa, eu falei, sabe de uma coisa, gente? Eu vou lutar pela vida de outro jeito. Aí foi quando eu desisti da música. E aí eu descobri que meu irmão tinha sido assaltado, eu recebi uma ligação que meu irmão tinha sido assaltado lá no Rio. Esse irmão cresceu comigo, né? Os dois. Eu era o primeiro, ele era o do meio e depois tinha um pequeno. E ele era um garoto incrível, muito inteligente, absurdamente inteligente. Eu sempre falo que eu não sou inteligente, eu não sou um mega. As pessoas olham, tu tem grandes escritórios de advocacia, fatura milhões de reais, mais de 40 funcionários, uma empresa de educação para advogados que movimenta advogados em todo o Brasil, já deu palestra fora do país. Tu deve ser muito inteligente. Não, eu não sou inteligente, eu sou mediano. Eu não sou medíocre, sou acima da média, mas eu não sou mega inteligente, aquela pessoa superdotada que aprende que eu não Meu sou essa QI é pessoa. normal, né? Meu QI é normal, eu sou normal, falo errado. Só que o que eu acredito que não é a inteligência que vai te fazer ficar rico, ser o melhor na tua Concordo. profissão, é a tua constância, a tua habilidade de desenvolvimento, é a tua Persistência. capacidade de persistir, de lutar contra os teus desafios, porque no final quem vence é quem não desiste. Exato. É isso. E aí eu lembro que na minha sala de aula eu sofria porque eu não conseguia absorver o livro na leitura. Eu chegava aqui, tava lendo aqui um livro, chegava na primeira página, ia pra segunda, eu já esqueci o que tava por Eu conta. todinha. Então, aí eu descobri que era o TDAH, eu descobri, fui estudar sobre isso, hoje eu trato isso, mas era um desafio absurdo. A pessoa tava dando aula e eu tava pensando no cachorro, pensando A mosca coisa. passava, você olhava pra mosca. Aham, e aí alguém eu todinha. passava, eu ia embora, e eu já ia pra outro mundo e não sabia mais o que Aham. o professor tava falando, tinha dificuldade com provas absurdas, não conseguia decorar coisas e cresci achando que eu era burro. Mas como é que eu ganhava prêmios na escola? Porque eu não desistia, eu tentava de novo, eu estudava a noite inteira e por aí ia. Então, quando eu cheguei e aí quando eu olhava pro meu irmão, voltando aqui, meu irmão era o cara que ele não assistia aula, não prestava atenção. Eu tirava 6, que era a média, ele tirava 10. Sem colar. E eu colava ainda, gente. Eu colava. Eu Quem nunca? colava. Quem não cola, não sai da escola. Professores, eu colava e fiquei profissional em colar. Admito. Mas ele era um absurdo de inteligência, meninas. Meninas, ele era... Eu sempre vivi no meio de igreja, então eu lia a Bíblia, não sei o quê. Eu não sabia falar um versículo. E meu irmão, que não ia pra igreja, na igreja ele ia pra pegar todas as meninas, que ele herdava aquilo do meu pai, ele era pegador, pegava todas as meninas, ele sabia a Bíblia de trás pra frente, falava, tu lê e não aprende nada. Só que ele ficou revoltado com os meus pais, e aí ele não soube canalizar essa dor, ele começou a se envolver em drogas, enquanto eu morei lá, ele roubava as nossas coisas, e meus avós não sabiam conduzir aquilo, então escondia. Eu lembro que a escola pública lá em Recife dava pão e dava leite, porque como era uma cidade muito pobre, dava pão e leite para trazer para casa para alimentar a casa. Eu chegava com 5 pães e uma coisa de leite, ele chegava com uma caixa de leite e um monte de pão que ele tinha assaltado o caminhão lá. E meus avós, Porque ele tá trazendo comida pra porque cá. Era tá o benefício, trazendo, e não sei o quê. Pra vocês terem ideia, eu lembro que quando eu tive meu primeiro salário lá em Pernambuco, no Tribunal Federal, que não era um salário, era R$300, era uma ajuda de custo que dava pra fazer nada, e eu pegava 6 ônibus pra poder sair de onde eu morava e viver essa realidade na cidade. Eu lembro que eu comprei um guarda-roupa e eu tinha que trancar, literalmente, com cadeado. Eu tinha uma corrente grossa e cadeado com 16 anos na minha casa, porque ele assaltava roupa pra comprar droga, ele assaltava o que tivesse, ele levava, e a gente dizia que era ele, meus avós diziam que não, que não. No final ele tava quase batendo nos meus avós, e meus avós não sabiam lidar com aquela situação. Aí tava ele nessa situação, eu cheio de trauma, e qual era o principal para ser ajudado? Era ele, então ele era o foco. E aí eu lembro que quando eu saí do Rio de Janeiro, de Pernambuco, dos meus maiores desafios foi largar meus irmãos, sabe? Porque eu sabia que eles estavam comigo naquele mesmo bolo, eu sabia que eles eram vítima, não se fazendo de vítima, mas eles... Sim. Porque minha mãe ligava lá do Rio de Janeiro e amaldiçoava eles, dizia que você vai ser um ladrão, você vai não sei o quê. Meus avós não sabiam lidar, o mundo ali, e era tudo propício para ser tudo ladrão, tudo safado, e eu tinha que estar naquele meio.
Então, eu era o protetor dos meus irmãos. Eu lembro que eu sentava com eles e dizia: a gente vai sair dessa juntos. A gente vai vencer na vida. Olha, eu vou ajudar vocês. E eles sempre me viram como pai deles. Porque a gente não tinha pai e mãe na prática. E eu carregava a responsabilidade de mudar a história dos meus irmãos. Só que eu precisava me salvar. Porque se eu não me salvasse, Não vai salvar eu não ninguém. tinha como salvar eles. Não deu tempo de salvar meus irmãos. Um levou 8 tiros e uma facada. E o outro tá preso até hoje, e sai, volta pra cadeia, e eu não consegui. Isso é algo que eu carrego na minha vida, que eu não consegui salvar eles. E eu sei que eles escolheram alguma coisa, mas eu sei que muita coisa foi culpa do ambiente, muita coisa foram as oportunidades que eles tiveram. Eles eram crianças, pô, assim como eu era. Não se exige de uma criança de 7, de 6 anos, de 8 anos, maturidade pra escolher, maturidade pra decidir o que é certo e errado. E infelizmente essa era a nossa realidade. Então, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eles pediram: não vá embora, por favor, não vá embora. E eles nem sabiam que eu tinha sido estúpido, eles não tinham maturidade para lidar com aquilo. Eu não podia continuar lá. Eu precisava fugir daquele ambiente. Eu precisava de uma outra oportunidade para poder construir uma história diferente. E eu entrei num avião e larguei tudo para trás. E foi um preço. E se eu não pagasse esse preço, eu não tinha chegado onde eu ia. E chegado onde eu tô aqui, não tô falando de dinheiro, porque isso é consequência. Chegado onde eu tô aqui é em viver, é em Parar de sobreviver. parar de sobreviver, é de construir minha família, é de ter um ambiente sadio, é de ter paz na mente. Mas aí eu tava trabalhando no posto de gasolina, eu lembro que eu lavava carro no Rio de Janeiro. E aí a história com a minha mãe já não tava indo muito bem. Eu descobri que minha mãe tava sendo explorada por um outro cara da igreja. Olha, voltando pra história da igreja. É. Era explorada por um presbítero. E eu peguei, ele explorou ela. E ela vendia coisas no Rio de Janeiro. Ela vendia angu, vendia não sei o quê. Então, eles pegavam, ficavam atrás da barraca batendo nela. De noite no quarto ele espancava ela. E eu tava nesse ambiente achando que eu ia pro Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, o lugar dos artistas e não sei o quê. E aí eu recebo uma ligação do nada e dizendo: Alderito, teu irmão foi assassinado. E aí eu falei: cara, eu vou dar um jeito e eu vou chegar lá. Eu vou chegar aí, eu vou arrumar um jeito. E aí o que me marcou foi o que a pessoa me contou. Quem me contou foi uma namorada que eu tive em Pernambuco. Ela disse: não, Alderito, ele foi enterrado há uma semana. E eu disse: não, como assim? Ela falou: tua família, por vingança, não quis te ligar pra te Meu contar Deus. que ele tinha. E ele começou a vender drogas e tal, pegou drogas, escondeu drogas no terreno, acharam a droga, começaram a ir atrás dele pra poder ele pagar aquelas drogas, ele não conseguia pagar. E aí ele tava numa festa, ele e meu outro irmão, eles pularam lá o muro, deram 8 isso ele era tão, esse meu irmão, ele era um cara incrível, o Michael, ele era batalhador, o Michael, ele era guerreiro. Se ele tivesse tido a oportunidade de enxergar um outro caminho, ele ia ser uma pessoa incrível. Mas ele escolheu o caminho de um outro caminho, e aí ele pegou, salvou o meu irmão. Olha só como que ele era, como ele tinha algo bom dentro dele. Ele pegou meu irmão com a namorada, jogou meu irmão dentro do quarto, trancou meu irmão e ficou sozinho na sala e falou: cara, deixa que eu vou resolver aqui. E ele botou o peito lá pros caras e escondeu. E os caras não sabiam que meu irmão tava. Só que meu irmão conta que ele tava embaixo da cama. E quando ele deram os 8 tiros nele, ele caiu e ele viu o Maicon ali. E aí eles pegaram e deram uma facada aqui no coisa do Maicon. E isso acabou com a vida do meu outro irmão, que é os que eu realmente cuidava, né? O pequeno, eu chamo ele de pequeno, o nome dele é Ezequiel, o nome do meu pai. E aí disseram que minha família disse que foi lá, conseguiu ainda ter um momento com ele ali antes dele, enquanto ele tava expelindo sangue, e ofereceu Jesus pra ele, disse que ele aceitou Jesus e pediu perdão, que ele não queria construir essa história, e depois ele morreu. E aí eu fiquei com muito ódio da minha família, porque nada justifica um pai jogar o outro e descontar no filho, avós que brigam com. Nada justifica prejudicar pessoas, entende?
E aí eu não tive a oportunidade de enterrar ele. Aí eu fui pra casa da minha mãe e eu comecei a culpar ela. Eu falei, você é culpada, você é não sei o quê. E foi aí que minha mãe me botou na rua. E ela falou, olha, você é adulto, eu não vou ser responsável pela sua vida. Eu tenho aqui, os caras me batem, mas eu vou seguir aqui e você vai viver. E aí foi quando eu fui pra rua. Eu não tinha mais dinheiro, não tinha contatos, eu não tinha... E aí eu fui morar lá na Ilha do Fundão, que é um bairro no Rio de Janeiro. Eu lembro que a minha primeira noite na rua, eu nunca tive a habilidade do carioca. O carioca é esperto, né? Desenrolado. Tem muitas Carioca tem favelas e eu nem sabia dessas favelas. Eu lembro que eu tinha uma bolsa. Eu tinha uma bolsa com alguns biscoitos, que eu falei pra ela, posso pegar alguns biscoitos aqui? Eu tinha uma bolsa com alguns biscoitos e na primeira noite já roubaram aquilo. Eu tava dormindo no ponto de ônibus e eu continuei morando ali sem roupa, sem comida, sem passando fome. Até o dia que eu desisti, acabar com tudo. Eu falei, cara, eu não vou voltar pra Pernambuco, pra aquela desgraça, aquela miséria, e eu não tenho como seguir aqui em frente. E foi quando eu deixei a dor virar uma desculpa. E eu cedi a fraqueza. E eu falei, o melhor caminho vai ser o... Aí eu lembro que eu arrumei um pote de... Fui tomando carocinho, por exemplo, fui muito corajoso. Isso foi um benefício, mas também tem um cuidado, que aí eu vou e faço sem medo. E aí eu fui tomando outro, e aí eu virei o pote inteiro. Eu lembro que aqueles primeiros minutos parecia que nada tinha acontecido. Falei, pô, isso aqui não mata ninguém, pô. E aí depois eu comecei a sentir uma dor absurda, uma dor no estômago. Minha língua começou a parecer que tava enorme. E aí eu comecei a me aproximar de pessoas no Rio de Janeiro no ponto de ônibus. Eles achavam que eu tava drogado, Sim. sujo, né? Por toda a história. Achavam que eu tava drogado, se afastaram. Aí eu me joguei na rua, na frente de um ônibus pra parar, porque eu não conseguia falar. Porque era muita dor no estômago, muita dor. E minha língua, a sensação de estar enorme. Aí eu lembro que eu entrei no ônibus e ali eu não lembro de mais nada. Eu apaguei ali. Aí disseram que uma mulher me parou no hospital, me levou nos braços pra uma emergência. E aí eu já acordei dentro de um saco de lixo, no Hospital Pedro II do estado do Rio de Janeiro. Eu fui literalmente dado como morto. É um hospital público muito carente, que não tem recursos. Então você vê na pandemia muitas pessoas ali mortas. E aí você vê uns corredores cheios de gente, uma falta de suporte absurdo. E aí me colocaram, entenderam que eu estava morto, me colocaram dentro de um saco de lixo, aqueles sacos tradicionais mesmo. Então colocaram metade do meu corpo com um saco aqui do pé até a metade do corpo e um saco da cabeça. E aí eu lembro que eu acordei, vi tudo preto, mas eu não conseguia me mexer. E aí eu não sei se era a reação do... Não sei o que era, mas eu tava duro, mas eu tava vendo. Aí eu comecei a chorar e eu lembro que eu conversei com Deus ali, e ali eu conheci Deus de verdade. Tudo que eu vivi antes, igreja, em religiosidade, eu não tinha conhecido Jesus. E ali eu falei, Deus, eu sei que eu não fiz as melhores escolhas, eu sei que eu não tenho muito a oferecer, mas me dá uma... Eu sei que eu tentei o suicídio, falei, mas me dá uma chance só, que te prometo que eu vou mudar a minha história. E foi ali que eu ouvi, e ninguém tira de mim isso, eu ouvi dentro do saco de lixo uma voz dizendo assim, dentro de mim, eu vou te dar uma chance e você vai mudar de vida. E aí... Eu lembro que eu ouvi alguém gritando assim, ó, ele tá vivo, porque eu entrei numa epilepsia, eu comecei a me bater, fui sentindo um frio, tava duro, depois comecei a sentir um frio, meu corpo não conseguia controlar. Eu comecei a me tremer no coisa, aí eu ouvi alguém gritando, ele tá vivo, ele tá vivo. E aí rasgaram o saco, e eu só lembro da cena, que quando eu olhei para aquelas luzes e pro cara de branco que tava rasgando o saco, eu olhei pro lado, tinha 3 mulheres com um roupão, aquelas igrejas que as pessoas usam uma roupa única, de uma única cor, que até hoje eu não sei que tipo de igreja é essa, mas tinham 3 mulheres com a mão levantada pra mim. Se eram anjos, se eram pessoas, o que era, eu não sei, mas eu só olhava para aquelas mulheres, as mulheres declarando, orando ali com as mãos levantadas, e aí por isso eu já até te digo uma coisa aqui. Não julgue a religião de ninguém, não julgue o relacionamento de ninguém. Porque uma pessoa usa cabelo grande, porque o outro usa aquela roupa, não importa, cada um sabe a sua história. No final, quem pode te ajudar, às vezes, é alguém que você julga. No final, quem tava lá pra orar por mim eram pessoas que eu sempre falava, aquelas pessoas loucas, pô, no Rio de Janeiro, com frio de 50 graus, e a pessoa com a roupa de uma cor só. No final, eram elas que estavam ali orando. Então, não julgue as pessoas pelo que elas aparentam ser. Cada um sabe a sua história e tem o seu propósito, e por aí vai. E aí, eu lembro que eles viram que eu tava vivo e começaram a injetar, botaram coisa no meu nariz pra fazer lavagem, não sei o quê. Eu comecei a defecar, comecei a vomitar, defecar nas calças e não sei o quê. E aí, fiquei internado. Dos 15 dias que eu fiquei no hospital, 8 a 9 dias eu fiquei no CTI. E aí, a história era, olha, a dose de
foi muito grande e você provavelmente vai ter uma sequela que pode ser até de um membro do seu corpo. A gente tá aqui trabalhando e tal. E eu fiquei dentro de uma incubadora com várias coisas e aí minha mãe descobriu. Eu acharam o contato dela, não sei como que aconteceu. Eu sei que eu comecei a receber visita da igreja, que eu já fui cantar lá, que eu cantei. Pessoas que nem me conheciam foram lá me visitar. Às vezes o desconhecido se preocupa mais com Uhum, do que você. a própria família. E aí a minha mãe foi lá. E aí eu lembro da cena. E aí não tô aqui difamando, nem tô aqui, porque hoje eu sei que ela era uma pessoa doente mentalmente, que ela também precisava de ajuda, mas até eu formar isso, eu Sim. queria só uma mãe. É. Uhum. Eu queria somente uma mãe. Então eu já tinha visto o episódio de ela me abandonar como criança, o outro de ela me abandonar e me botar na rua, no Rio de Janeiro, e agora eu tava vivendo uma terceira experiência com a minha mãe. Minha mãe chegou no CTI. Ela olhou e falou: "Tu é louco? Por que que tu tentou se matar?" E aí eu não tinha resposta, ali fraco, sem comer, fazendo só lavagem, líquido, líquido. Eu lembro que ela começou a me agredir dentro da incubadora. Ela falou assim, ó, eu lembro dessas palavras: "Tu quer se... Tu não é homem pra se matar, porque senão tu tinha conseguido. Então eu vou te matar agora." E aí a minha mãe descontrolada, minha mãe, hoje eu afastei ela pelo INSS e ajudo, mas eu não sabia que ela tinha tantos transtornos psicológicos. Ela começou a arrancar todos aqueles negócios, começou a me bater. Me bateu: "Eu vou te matar, seu miserável, vou te..." E começou a me bater. Aí eu lembro de um médico do CTI pegando ela pelo pescoço, um monte de médico. Ela é muito forte, minha mãe é muito forte. É uma pernambucana braba demais. E aí começou a segurar ela e disse: "Olha, você tá proibida de entrar." Ela foi proibida de entrar no hospital. E aí foi quando eu parei o contato com a minha mãe completamente. Passei a odiar. Agora eu odiava meu pai, eu odiava minha mãe. Minha vida era de rancor e de ódio de tudo que me acontecia. E aí uma pessoa da igreja, aí saí do CTI, fiz lavagem, andando, saí numa cadeira de roda, cheguei na enfermaria. Que louco, meninos, olha que louco. Cheguei na enfermaria, tinha um homem lá sentado. Esse homem chegou e falou assim: "Vem cá." Eu tava na cadeira de roda, o enfermeiro me levando, ele falou: "Eu? Sim, você, para aqui no coisa aqui." Aí eu parei, ele falou assim: "Olha, eu tenho um recado pra você de Deus." Aí eu falei: "Recado de Deus?" Eu fui criado numa igreja batista lá em Recife, tradicional, nem batia palma. Que negócio de recado de Deus? Esse negócio é loucura e mentira. Uhum. Então, você acreditando ou não, eu sou funcionário da Petrobras. Talvez se esse cara ouvir essa história, ele tenha a oportunidade. Que esse eu nunca achei. Achei algumas pessoas já que até trouxe pro meu livro, mas esse eu nunca achei. Se você estiver ouvindo, aparece aí que eu quero te colocar na minha segunda versão do livro. Ele falou assim: "Olha, eu sou um cara da Petrobras, desmaiei, trabalho anos na Petrobras, desmaiei, tô aqui preso, não me dão alta porque eu não tenho nada. E essa noite Deus falou pra mim que viria um menino, que eu tinha um recado pra dar, e esse era meu papel. Não sei se tu acredita." Eu falei: "Não, eu não acredito, não. Eu não acredito nessas histórias, nessas igrejas loucas que fica o pessoal pulando." Mais uma vez, não julgue os outros, porque eles são diferentes. Ele falou assim: "Olha, Deus me falou que tem um recado pra você." Eu falei, aí eu zombando, né? "Não, não acredito." Aí ele falou: "Então, já que você não acredita, escuta o negócio." O cara começou a revelar a minha vida de Pernambuco. E eu não era muito conhecido, não era nem conhecido, não tinha como saber. Minha família toda lá em Pernambuco, só minha mãe e mais uns filhos que ela fez no Rio. E aí eu não tinha como. Aí ele: "Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo." Aí o cara foi mostrando, provando que era Deus. Eu comecei a chorar. Ele falou: "Acredita agora?" Eu falei: "Cara, agora é impossível. Não tem outra opção, É né? impossível." Aí ele: "Então, o recado é esse aqui, ó. Deus, ele tá mandando dizer pra você que a oportunidade ele tá te dando, mas agora a responsabilidade é tua." Só falou isso. Mas assim, Deus tem várias formas de conversar com a gente. E eu já briguei muito com ele por uma boa parte da minha vida. E isso que você tá falando é muito legal, porque as pessoas às vezes pedem tanto uma resposta, pedem tanto, "me socorre, fala comigo." E quando ele passa e fala com você, você precisa estar preparado para ouvir, Uhum. aberto. Porque Aberto. você não estava aberto, mas assim, é que foi muito intenso Sim. o seu momento com ele, então ele tinha que te fazer entender que era pra você. Mas tem muita gente que vira ali: "Ah, não quero saber, você é maluco", e sai andando assim. Sim. Então tem que estar preparado e aberto pra ouvir poder as receber. respostas que você pede. Porque a Exatamente. gente pede muito. Nossa, a gente pede muito a vida toda. E às vezes as respostas não são do jeito que a gente quer e a gente não escuta Exatamente. porque não é isso que eu Porque quero não é ouvir. isso. Mas Deus não vai falar o que você quer, Deus vai Vai ouvir- falar o que você precisa. E às É, vezes, exatamente. e são de diversas formas. Depois que eu fui desenvolvendo essa habilidade de ouvir Deus, independente de igreja, independente de... Tu vê que Deus fala de diversas formas, dando oportunidade, colocando pessoas na tua vida,
fazendo pessoas gostarem de você, de cara, como eu me conectei a você, De agora a graça, você, sem explicação, nada É em isso. troca. Deus vai dando as respostas de outras formas. Ele vai te direcionando. Ele vai te direcionando, então ele tá te vendo, pô, ele tá te vendo. Faz a tua parte porque ele tá te vendo e a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam. Então se você faz o bem, você tá lutando por uma causa nobre, se você tá fazendo a tua parte, se você, cara, Deus ele vai facilitando as coisas no sentido de sendo justo e colocando as coisas ao seu favor. E aí eu lembro que eu acreditei e falei, ok, eu vou, só que o problema era, onde que eu vou dormir agora? Vou voltar pra rua. Falei, ok, Deus, eu vou fazer acontecer, mas onde que eu vou dormir? Eu vou voltar pra rua e tal. E aí foi quando uma coisa improvável, completamente improvável, uma senhora do Rio de Janeiro, ela tá até aqui no meu livro, Tá mesmo. a senhora Luísa, ela chegou, ela disse que ouviu na rádio, ela falou que ouviu na rádio Deus falando que viria um jovem de um outro estado e que ela iria dar uma oportunidade pra esse jovem na casa dela. E ela falou, como? Ó aqui o coisa do ídolo. Raul Gil, do Ídolos. E aí ela falou, como? Gente, completamente Quer que eu improvável. ache? Eu acho. Ela nem me conhecia direito. Ela não sabia quem eu era. Era uma senhora muito pobre, deficiente, ela tem obesidade, tem uma artrose, as pernas dobradas, não tinha casa muito simples, vivia com a ajuda da igreja, mas ela falou, ó, Seu, você tá mandando, aí ela mandou me procurarem no hospital. Olha, ficou sabendo na igreja, todo mundo conheceu a minha história, o menino que canta foi... Menino que foi tentou... sal. A mãe tentou bater nele, ele tá no hospital, todo mundo ficou sabendo do bairro. Foi a primeira vez que eu fiquei conhecido. Então, deixa eu até te dizer uma coisa aqui. Até as tragédias, as coisas ruins que acontecerem na tua vida, podem, no final, contribuir Sim. para o teu bem. Eu comecei a me tornar conhecido pela tragédia. E aí essa senhora aqui, ó, Luísa, essa senhora aqui linda, uma senhora de um coração incrível, ela mandou me chamar quando eu saísse do hospital. Eu saí do hospital, fui pra casa dela. Sentei, uma casa muito pobre, ela falou, olha, tu acredita em Deus? Eu falei, agora acredito mesmo, de verdade. Então, Deus mandou eu cuidar de você e você vai morar na minha casa. Aí eu falei, como assim? Aí eu falei, mas será que essa velha quer casar comigo? Porque já pensa numa coisa super... Era impossível. Porque é pô. muita bondade, É muita né? bondade, Pra eu quem já passou por tanta coisa ruim. E eu desconfiava das pessoas. Eu Normal, pelo histórico. pelo histórico, pai, mãe, não sei o quê. Então eu desconfiava. Ela, olha, não, Deus mandou eu cuidar de você. Mas eu falei, mas como assim? Não, eu tenho um quartinho aqui e você vai morar aqui, você vai comer aqui. Eu falei, mas a troco de quê? Eu falei, o que a senhora quer em troca? Porque eu nunca acreditei que alguém pudesse fazer, porque quem era responsável por fazer não fazia, como que eu ia acreditar que... Então, eu não acreditava em pessoas. E aí, ela abriu a porta da casa dela, gente. E eu passei a morar na casa da Luísa. E aí, ela, muito pobre, vivendo de cesta básica e tal, sozinha em casa, casa com bicho, com sapo, com não sei o quê, sem suporte para uma pessoa deficiente, sem bolso, barato. Era um ambiente, mas era melhor do que a rua. Com certeza. Era melhor do que dormir no ponto de ônibus, na chuva, sem ter o que comer. Se a gente tinha um ovo, e aí, vó, eu sei que tu vai, eu chamo ela de vó Luísa, eu sei que tu vai ouvir aqui, porque hoje ela me acompanha em tudo, ela é da nossa família hoje, a gente ajuda Ela é sua muito ela. mãe. Hoje ela virou referência para meus filhos, para minha esposa. Cada ovo que você dividiu comigo, que às vezes ela só tinha um ovo na mesa, aí ela partia no meio. Às vezes só tinha arroz, ela dividia no meio. Falou, não, é metade minha e metade. Eu não tinha nada para te dar, vó. E o que você me deu não foi dinheiro, não foi um abrigo. Tu me ensinou que amar é a base de tudo. Tu me ensinou que o amor pode desconstruir a maldade, pode reconstruir. Eu achava por um momento que o que ela fazia por mim era me dar comida. Mas, na verdade, gente, ela fez por mim o que ninguém nunca fez. Ela se preocupava, ela me ouvia, ela dizia que tinha uns espíritos malignos na minha vida, geracionais, porque eu não podia ver um vinho que meus pais eram alcoólatras, eu não podia ver que eu queria me embebedar, eu não E queria... não tem fim, né? E aí eu comecei a desenvolver a prostituição por conta do abuso, eu comecei a tratar na psicologia, eu achava que o prazer estava em sexo desenfreado, então eu comecei a querer tapar o buraco da infelicidade com sexo, conhecendo pessoas, e depois do sexo eu me sentia pior ainda, e não sei o quê, então eu comecei a fazer isso por dinheiro, eu comecei a entrar num buraco que parecia não ter volta. E essa senhora, às vezes eu acordava de madrugada, a Luísa tava no meu quarto, orando por mim, e declarando vida, repreendendo, eu tava... E aí ela chegou uma hora assim pra mim, falou, Alderito, ok, Alderito, a gente tá aqui passando dificuldade,
Não tem como, o que tu quer fazer? Eu falei, olha, eu trabalhava no tribunal, eu quero voltar para a área jurídica, eu quero ser advogado. Quando eu falei isso, ela não, mas as pessoas que eu convivia, o bairro, a igreja que eu comecei a participar, todo mundo dizia que não faz direito, pô. Direito, tu quer também fazer, pô, um ex-morador de rua, tu quer fazer direito, faz, não desmerecendo os cursos mais baratos, mas as pessoas têm essa visão que Sim. tu vai fazer medicina, tu não vai fazer o que tu sonha, vai Quer fazer virar doutor, tava na rua até vai agora. virar doutor, e falaram pra mim, tu tem que fazer pedagogia, Ou não então a desmerecendo os professores. Ou né? as pessoas falam assim, mas você tá pensando muito longe, você tá sonhando muito alto. Começa aqui um pouquinho, aí você vai Exatamente. construir. Era isso que eu comecei a ouvir. Ah, tem que fazer letras, tu tem que fazer. As pessoas queriam ditar. O que você tinha que fazer. Tu tem que fazer um curso técnico. Eu falei, não, eu quero fazer direito. Tu quer saber mesmo? Eu quero ser um advogado. Eu falei, eu quero ser um advogado. E ela falou, é isso que tu quer? Eu falei, então vamos fazer. Eu falei, como? Ela falou, olha, eu vou te ensinar a fazer doces e salgados. E aí a gente passava a noite, madrugada, fazendo tortinha de abacaxi, chocolate, empadinha, café. A madrugada toda, de manhã cedo, eu entrei na faculdade, consegui uma bolsa, mas tinha que pagar a faculdade, a complementação, livros, não sei o quê. Eu entrava no ônibus por trás, pedia pra vender, porque eu nunca pedi nada a ninguém, dinheiro, nada. É por isso que eu questiono muitas vezes as pessoas que estão na rua com saúde e usando o filho Nossa. no braço pra pedir dinheiro. Cara, se tu tem saúde, vai lá e faz. Eu nunca fui de pedir nada a ninguém. Eu ia lá e trabalhava, eu perguntava, tem um capim? Quando eu tava na rua, eu perguntava à pessoa, tu tem uma coisa aí? Eu ia nas barracas, que eu tava com muita fome, e eu falava, olha, eu quero comer, mas eu não quero que tu me dê. Tem alguma coisa que eu possa lavar e fazer? Essa era a minha apresentação. Por isso que você tem que cuidar e fazer tua parte. Porque não importa o estado que você esteja, se tu não faz tua parte, o mundo não vai fazer por você, pô. Ninguém vai fazer. E aí eu lembro que eu falei, vou fazer. Aí eu entrei no ônibus e entrava por trás, e dizia, olha, motorista, deixa eu entrar que eu não tenho dinheiro pra pagar a passagem, mas eu vou vender e vou pagar a passagem. Aí eu levantava e falava, olha, meu nome é... Essa era a minha apresentação. E eu já tava me especializando em comunicação, em vendas, sem saber. Sem saber. Aí eu chegava lá, olha, meu nome é Alderito Assis, eu sou de Pernambuco, já fui morador de rua, tem uma senhora doida aqui no Rio de Janeiro que deixou eu morar na casa dela e tá acreditando em mim. E a forma de eu construir a minha história é vendendo coisa na rua, porque eu não tenho quem me ajude. Tem como você comprar? Era R$1. Era R$1 a tortinha. Tem como você comprar, gente? Aí eu vendia, pagava a passagem, descia, chegava na faculdade, ao invés de eu assistir aula, eu sentava, arrumava minhas tortinhas e ficava vendendo pros filhinhos de papai. Pra aqueles que não tá errado ser filhinho de papai. Eu quero que meus filhos tenham todo Seja suporte, filho de mas papai, eu não era, eu precisava de dinheiro e o filhinho de papai chega na faculdade, ele tem dinheiro pra comprar, chegava com carro zero, roupas boas, não sei o quê, então eu vendia a tortinha pra ele, vendia o cafezinho, e aí, à tarde, eu seguia no fluxo vendendo de bicicleta, de porta em porta, e à noite eu ia estudar e fazer tortinha de novo, enfim. Fiz minha faculdade assim, quando chegou o 8º período, passei na OAB, fiz a prova, era completamente improvável, todo mundo falando que não vai conseguir, tu é louco. 1 ano antes de acabar minha faculdade, eu decidi fazer a prova da OAB. Comecei a estudar. O que aconteceu? Na faculdade, eu era completamente improvável e eu comecei a elevar a qualidade na faculdade de gente aprovada na OAB, porque eu tava ali aprovado. E ali minha história começou a mudar e aí eu conheci minha esposa, vendendo tortinha na rua, e minha vida começou a mudar. E ela também é uma guerreira, né? Porque ela passou momentos, assim, incríveis com você. E não deve ser fácil, porque tem uma pessoa assim... Deve ser muito complicado, porque você... Por mais que você, né, estivesse ali prosperando e tudo mais, você acaba trazendo um pouco isso pro relacionamento. Seus traumas, sua insegurança, suas dores. Sim. E ela foi uma guerreira, Ela porque ela foi. encarou de assumir isso e falar, Ela foi. vamos junto. Ela foi. Minha esposa, eu conheci minha esposa vendendo tortinha na casa dela, eu ainda não tinha nem passado no AB. E ela era completamente filhinha de papai, vamos dizer assim, da família que tem suporte do pai, vamos dizer assim, a pessoa que tem suporte de família que é o certo. E eu falei, pô, é improvável essa menina ficar comigo, porque eu sou o improvável, sou o que nenhuma menina queria. Eu sou ninguém, eu né? sou ninguém. E ela enxergou em mim já desde o início. Eu conto essa história aqui no livro, O Empreendedor Improvável, que ela teve o ponto da avó, né, que foi alguém que me amou muito, e depois teve o ponto da minha esposa, que foi alguém que acreditou em mim mais do que eu. Quando eu tava na depressão, querendo não sei o que, minha esposa dizia, levanta e vai, porque tu é muito bom, tu só não sabe. Tu é muito inteligente. Aí eu
com aquele problema da depressão, me depreciando, eu dizia, não, eu não sou tão inteligente assim, pô, não, tu é, tu é. Então, a pessoa que tu escolhe pra tua vida mas ela sofreu muito, tá? Porque todos esses meus traumas, eu não sabia ser um bom marido, eu não sabia organizar meus sentimentos, porque agora eu precisava de tratamento pra entender tudo. Então, ela sofreu muito comigo, mas a gente sempre se amou muito. Foi uma conexão assim, ela canta também, canta muito. Muito. Ela é Muito. linda, Surreal. inclusive eu me apaixonei pela simpática voz dela E primeiro. canta muito. Inclusive, eu me apaixonei pela voz dela. Eu passei numa rua vendendo tortinha, eu via a menina cantando e eu sempre sentava ali pra ouvir aquela voz. Eu não Ai, sabia que era ela. linda. Depois eu conheci a Maiara, enfim. E a gente foi construir a nossa história juntos. Ela saiu da aba dos pais, a gente começou a construir e fizemos o que todo brasileiro faz, que é trabalhar duro, que nós brasileiros somos aqueles que não desistem. É Então, isso. trabalhar duro, fazer nossa parte. Então, o sucesso, ele não veio de facilidades, ele não veio é luta, muita disposição, Uhum. mas também muita sensibilidade para perceber as oportunidades que estão ao nosso redor. Sim. Desculpa, pode falar. Porque assim, ouvindo tudo isso, eu fiquei arrepiada em várias partes da sua história, assim, emocionada mesmo, porque é o que eu falei antes, né, nos bastidores. O podcast, ele é importante pra gente ouvir as histórias das pessoas, Sim. porque eu vi o Alderito ali na internet, nunca imaginaria Uhum. a tua vida, e saber o que você construiu, apesar de tantas coisas que você poderia ter parado, e você não parou. Você Uhum. usou todas as suas dores, seus traumas, como um gás, porque eu preciso vencer. Porque perdedor ali eu já estou. Sim. Agora eu quero ser o vencedor. E é lindo, assim, de ouvir a sua história, ver o que você construiu, a ferramenta que você é para Deus hoje, né? Porque eu acredito muito que as pessoas são ferramentas, assim. Amém. Deus Amém. nos usa para transformar a vida de pessoas, né? E hoje você construiu a sua vida de sucesso, seus escritórios são um sucesso. E você ajuda outros advogados através de mentoria, dos seus Uhum. eventos, porque Deus quis. A história é muito nítida, que Sim. Deus quis que Sim. você fizesse tudo isso. Sim. Que você fosse ferramenta na vida de outras pessoas e que você trouxesse essa alegria, porque hoje te conhecia que você chegou, bom dia, com um sorriso no rosto. Nunca ninguém imaginaria por tudo que você já passou. Então, é assim, emocionante, de verdade. É Obrigado. surreal, porque eu me coloco num papel, assim, de privilégio, né? Eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu nunca sofri um trauma Uhum. de infância, de vida, e vejo pessoas que sofreram e que conseguiram conquistar. E Uhum. outras pessoas que estão sofrendo, que se colocam no papel de vítima, porque eu sou um coitado, não consigo passar Uhum. por isso, porque Deus quer que eu venha nessa vida. Deus não quer que ninguém venha nessa vida para sofrer. Tudo isso. tem um porquê. Deus quer que todos. Deus é pai. É isso. O pai, ele quer que o filho venha para prosperar. Sim. Só que às vezes tem que passar por Sim. por um processo que é Uhum. difícil. Ele tá Sim. te preparando por Mas uma coisa maior. exato, é preparação para uma coisa maior. Exatamente. E hoje o Alderito é pai de 3 filhos, Uhum. né? 3 filhos lindos, gente, maravilhosos. Conta um pouco da história de como foi o Ah, primeiro, porque eu Cara, achei é isso tão lindo. incrível. Depois, quando eu entendi o meu propósito, eu entendi que do que você está falando aí, realmente por um tempo eu achei que era o dinheiro, claro que por um tempo eu me perdi no mundo do dinheiro, comecei a ganhar Uhum. dinheiro, comecei a viver pelo dinheiro, por um tempo isso aconteceu, porque quem vive a extrema escassez se Sim. confunde achando que felicidade é ganhar dinheiro, e não tem nada a ver. Dinheiro é É consequência. consequência, e dinheiro sem as pessoas do teu lado, sem honestidade, sem paz, não faz sentido, não salva. Mas eu vivi um tempo atrás de dinheiro, comprando imóveis, comprando não sei o quê, comprando... Mas chegou uma hora que eu falei, cara, tá faltando... E era o quê? Era realmente a família que eu tanto desejava. E aí foi quando eu e Maiara, Maiara engenheira hoje, eu advogado, a gente não queria ser pais ainda. E aí surgiu o Azaf, nosso primeiro filho. Ele era a mãe, que é a Tainá, que é uma irmã minha distante por parte de mãe. Já tinha vários filhos. E ela engravidou de mais um outro homem. E aí ela ia abortar. Minha mãe não aceitou, ela pediu ajuda, minha mãe não aceitou ela em casa, blá, blá, toda a história de novo. E ela ia abortar. E eu falei, cara, não faz isso. Trouxemos a Tainá pra nossa casa, eu e Maiara, a gente sempre foi muito acolhedor de pessoas. Trouxemos pra nossa casa ela e uma outra grávida que tava precisando de ajuda. E aí dizendo, olha, a gente vai te dar tudo, todo o material de bebê e tal, e você vai criar seu filho. Aí dei estudo, botei pra fazer curso e tal. Minha irmã é um amor de pessoa, mas não quer nada com estudo. Não quer nada. Aí ela largou pra trás de homem e ela não... rejeitou o Azaf no sentido de que não conseguiu realmente lidar com aquilo. A gente foi no parto
E eu lembro que Maiara segurou o Azaf assim que o Azaf saiu da Tainá. E a partir dali a gente já começou a ser os pais dele. Ele veio pra nossa casa, assim como ela, a gente cuidou dela, cuidou dele. Ela não conseguia. Eu falei, então ok, então a gente vai. Nós fomos escolhidos pelo Azaf pra ser pais dele. E aí o Azaf foi o nosso primeiro filho. O Azaf hoje tem 8 anos, gente. Lindo, lindo. Esperto, Uma criança educado, amorosa, uma linda. graça. E ele veio pra desbloquear, porque aí nesse momento, o que eu tava vivendo na advocacia? O caos da advocacia. Comecei a ter meu escritório, deixei de trabalhar para bancos e comecei a empreender na advocacia, só que eu não sabia gestão, não sabia estruturar, eu não sabia empreender. Eu era só advogado, então eu tava vivendo um caos. Eu era só advogada, é boa, porque a gente sai da faculdade só advogado, é Em isso. regra, o advogado sai É assim, isso. sai, vai, inventa de empreender, vira um caos. Eu tava doente fisicamente, trabalhando horas e horas e horas e não conseguia estruturar meu negócio. E aí surgiu ainda o Azaf. Falei, cara, eu não vou dar conta. E aí eu falo que o Azaf foi ele que destravou tudo de novo que gerou na minha advocacia, que a gente cresceu. Porque o Azaf me fez pensar o seguinte: o que é que realmente importa? É o sucesso ou é a junção de tudo isso? Porque no primeiro ano do Azaf, o Azaf hoje tem 8, no primeiro ano dele, o Azaf, eu não tinha tempo pra ele. Eu não dormia em casa, eu dormia na empresa, num papelão, literalmente. Porque a minha empresa era uma empresa bem simples, pobre. Então, era uma empresa que não tinha banheiro, não tinha ar-condicionado, não tinha material. E aí, eu dormia no papelão. Você era eu E que... eu atendia, eu não sei o quê, eu fazia tudo pro meu cliente, tudo. Só que isso me gerava uma exaustão. E aí, eu comecei a não participar dos primeiros 6 meses dele, minha esposa ia sozinha pra tudo, não sei o quê. Ali eu falei, cara, eu não Não vivi quero tudo isso pra poder travar aqui, pô, tá faltando alguma coisa. E foi aí que eu comecei a estudar gestão, não sei o quê. E aí, isso veio através do Azaf, porque eu vi essa carência de ter tempo pra poder usar o dinheiro, ter tempo pra poder... E aí, ele destravou tudo isso. Só que comecei a crescer na advocacia e comecei a ter mais tempo em casa, comecei a contratar gente, não sei o quê, minha esposa, do nada. E a gente já tinha anos tentando fazer filho, a gente já tinha 5 anos. Hoje a gente tem 13 ou 14 anos junto, ela vai dizer que eu nunca sei. Me perdoe, amor. Aí a gente achava que ela tinha dificuldade. O que eu tinha, o que acontece? Mayara parece grávida. A Azaf não tinha nem 1 ano. A Azaf era um monstro lindo, gordo, forte, pesado. Falei, aí Mayara começou a chorar. De que, cara, eu não vou ser honesta com meu filho, eu não vou ter tempo pra ele, eu não vou poder carregar ele, eu não vou poder dedicar meu tempo. Aí Mayara entrou numa crise e falei, amor, a gente vai dar conta, a gente vai dar conta. E aí foi a Laura, minha segunda filha, a Laurinha. E aí, Linda também. linda. E aí Mayara teve a Laura veio, parecia 2 bebês da mesma idade, porque a Zaf também era pequeno. E aí foi quando a gente decidiu, vamos ter o terceiro então agora, pra quem não queria filho nenhum, vamos ter o terceiro e vamos fechar a fábrica. E aí nós decidimos pelo José, vamos ter o nosso terceiro filho, ela tirou o Implanon e tal, e a gente veio o José. E hoje a nossa família é uma família... É minha maior herança. Minha herança hoje, meu maior lucro, meu maior benefício, meu maior sucesso não são os grandes escritórios de advocacia que faturam milhões, não são os vários funcionários, não são as unidades, não é a empresa de educação que eu tenho com meu sócio, Thiago Quintana, que ajuda advogados no Brasil e fora do Brasil. Meu maior sucesso é eu ter os meus filhos, a minha esposa, e eu ter uma família estruturada, eu poder ser pra eles o que eu não recebi, e eles serem pra mim o que eu sempre precisei, de amor, de ter o meu ambiente, e minha esposa, nossa, esse é o maior presente que eu tenho na vida. Hoje são crianças com muita energia, Thiago tá aqui, o meu sócio sabe, é muita energia, é um desafio, família grande é um desafio, mas é o meu maior presente. Nossa, é maravilhoso, gente. Eu imagino. E hoje você tem 4 porquês, né? Maiara e seus 3 filhos. Que a gente sempre fala, Exatamente. comece pelo porquê. E aí Por eu que tenho, tá fazendo e aí, tudo ó, isso? quando eu quero desistir, porque eu sou humano. Sim. Como eu disse pra vocês, eu não sou perfeito. Tem dia que eu trato a depressão, trato o TDAH, tem dia que bate a dor. A dor porque nós somos pessoas. No final, todo mundo é pessoa. Então, quando bate a dor o medo dos próximos passos, a gente tá dando grandes passos na nossa empresa, passos que são segredos ainda, mas grandes novidades. E a gente tem crescido muito com a empresa de educação para advogados. A gente tem ajudado advogados em muitos lugares. Sim. E isso assusta, porque eu É era uma morador de rua, pô. Então, Olha, E é uma responsabilidade muito da grande. vida, e quando vem um advogado é. chega assim, ó, caraca, o que tu fez na advocacia, eu preciso de ajuda, eu fico. Aquela questão de não se enxergar, não dar valor pro que eu fico. Eu, não sei o que. Caraca, e aí a gente tem hoje um ecossistema com gente de vários níveis
Cara, e professores que eu tinha como referência estão no nosso grupo. Isso é muito Legal. legal. E eu falo, caramba, então às vezes bate o medo. Então, e a depressão, a minha psicóloga diz, a Patrícia, maravilhosa, diz que a gente tem que cuidar pra sempre. É. Porque senão ela reativa, senão vem um gatilho. Então, quando vem isso, eu olho pra tudo que foi construído pros meus filhos, pra minha esposa, e falo, cara, por eles, não é só por mim, por eles vale a Sim. pena. Pelas pessoas que trabalham pra mim, que eu transformei a vida, pelos advogados que tiveram vidas transformadas através da nossa empresa de educação. Então, aí tu começa a entender entender o propósito e isso. falar, cara, eu tô deixando um legado. Tá, Eu tô e tá deixando um mesmo. legado. E assim, é muito maior do que você, sabe? Porque a gente começa o ser humano no geral, assim, começa a ver a vida como eu sou, eu preciso, eu faço. E aí, quando você entende, ó, até me arrepiei, que não é sobre você, é sobre o Sobre outro. o outro. E transbordar tudo isso que aconteceu com você e falar sobre isso e ensinar as pessoas o caminho, olha, eu sei que é difícil, mas eu tenho aqui um caminho que pode ser Uhum. mais fácil pra você. Talvez se você fizer dessa forma, você Uhum. chegue lá mais rápido. E as pessoas precisam entender isso, que todo mundo tem essa função, porque a gente é ferramenta. Exato. E todo mundo tem a sua função. Exatamente. Quando é que você descobriu que você precisava transbordar isso para outras pessoas? Porque é difícil você Sim, é se difícil. colocar no É lugar difícil. e conseguir colocar tudo que tá na sua cabeça no papel. E até difícil, porque se você vem do ecossistema de se proteger de uma falta de estrutura, de um mundo onde as pessoas... Do advogado, por exemplo, onde o outro advogado da esquina, ao invés de ficar feliz com o teu sucesso, ele te persegue, ele te denuncia, Ele não pergunta ele como tem você inveja. fez. Um mundo onde as pessoas não aplaudem o outro. É. Então você vai se protegendo até num ego que te prejudica. Num ego de eu preciso me proteger. As pessoas, tu vê a rede social, tu posta alguma coisa de sucesso. Cara, tua família, aqueles que não são os outros, não vão lá. Agora tu posta uma tragédia. É. Posta um não sei o quê, que aparece gente que nem... Que tu nem verdade. sabe que tá ali, porque as pessoas não estão acostumadas a se alegrarem com as conquistas Verdade. das outras. Esse é o mundo. Principalmente quem tava no mesmo ciclo que você estava e tá vendo Exatamente. você em um outro lugar, num outro degrau. A Exatamente. pessoa fala, mas como assim? Eu também saí Como do mesmo assim? lugar que ela Por que está. que eu não cheguei? Aí vai acusar de que tá roubando, aí vai não sei o quê, aí vai pegar uma antipatia. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando você olha pra isso, vai sendo criado naturalmente em você uma proteção do eu, do eu, do eu, do eu. Só que eu vou te dizer algo. O que que aconteceu comigo? Quando eu vi a senhora me acolhendo e fazendo por mim o que a minha própria família não fez, cara, eu descobri ali a capacidade que tem o servir os outros. Porque ela não me salvou. Ela não tem ideia de quantas pessoas que ela salvou meus funcionários, ela salvou Aham. os advogados que estão dentro do acelerador na advocacia Elo. Ela tá salvando muitas famílias. Tem famílias que chegam, advogados que chegam no nosso grupo, que falam, obrigado, você salvou a nossa família. Porque agora, como eu posso crescer minha família, eu posso ajudar minha família. Eu Sim, tenho tempo sim. para meu filho. Então, quando eu olho para trás e vejo ela sem recurso nenhuma e me abençoando, cara, eu comecei a enxergar que eu tenho a responsabilidade de ser como ela. E aí tudo que eu faço por ela hoje, eu fui e a gente ajuda financeiramente, a gente mudou a vida dela, a gente é... Isso não se compara... Olha, eu me sinto ainda que eu não fiz o suficiente. Porque o que ela destravou em mim, eu entendi naquele momento que a nossa responsabilidade é servir. Mas Jesus, ele já ensinou isso. Jesus, ele fala que maior é aquele que serve. E isso é um princípio da prosperidade. É. Inclusive, você que vai em eventos, você quer se conectar. Ah, como é que eu me conecto com uma pessoa que pode... Para de chegar e querendo falar sobre o que você é. Para de chegar com interesse. Seja você, seja genuíno, venha para servir e a conexão vai ser natural, porque no final são pessoas. Antes de uma empresa existe um CPF. É. E pessoas se conectam com pessoas. É. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim, comecei a entender que meu propósito era servir. Eu lembro que eu colei eu ensino nesse livro aqui, esse aqui não é um livro de história, isso aqui é um livro que transforma a vida. Eu ensinei uma técnica aqui que é a técnica do mapa mental, né? Você pega e você desenha os teus sonhos, e você cola na parede, para você todo dia olhar para aquilo e lembrar que você tem um objetivo. E aí, se você tem os seus objetivos e tá visível para você, você tem que lembrar qual é o propósito de tudo isso no final. É no final
ser referência para outros. No final, servir a outros. No final, ajudar a outros. Meninas, eu não precisei ficar rico para poder ajudar pessoas. Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu ia pra faculdade, o que que eu fazia? Como o pai dela tinha mais dinheiro, ele comprava um biscoito bom, que era aquele piraquê, biscoito piraquê. Eu conheci piraquê através da minha esposa, que na casa dela tinha piraquê, na minha eu comia trelelê, que era um biscoito que quebrava até o dente. E aí quando eu descobri o piraquê na casa dela, o que que eu fazia? Todo dia eu ia andando, passava pela casa dela e falava, por favor, pega aí no teu armário piraquê. O pai dela nem sabia, ela pegava um piraquê e pegava um Danone e me dava. Só que aí eu ia andando pro ponto de ônibus, lá no Rio de Janeiro, quando eu chegava no ponto de ônibus, tinha um morador de rua que morava ali, ele tinha uma cabaninha ali, e eu não conseguia seguir em frente, porque agora eu tinha moradia, eu morava na casa da avó, eu tinha o que comer, eu não conseguia seguir em frente sem dar aquele biscoito para aquele homem. Então, todas as vezes que eu ia pro ponto de... E minha esposa só descobriu depois. Eu chegava e dava para ele o Danone, e às vezes era só aquele que eu tinha para comer à tarde, e eu dava o Danone para ele, coisa mais, porque eu via que ele tava numa situação que precisava também. Você não precisa de muito para dividir, você só precisa ter. Você só precisa olhar pro outro. Às vezes é uma roupa que você tem em casa. Quantas roupas eu recebi de pessoas porque eu não tinha roupa para usar. Então eu recebi de escolas públicas, sapato, terno, de outras pessoas. Então faz com que você tem. Faz com que tá tu não tem que esperar ter muito. Isso é uma mentira de você para você mesmo. Ah, eu vou esperar ganhar 2 vezes mais para ajudar o outro. Se você não ajuda com o que você tem na mão agora, você nem é digno de ter mais. Sim. Porque você não vai fazer com quando tiver o dobro. É a mentalidade, É né? a Porque quando você mentalidade. ganhar o dobro, você vai falar, não, preciso ganhar mais ainda. Aí vai ser... Exatamente. É sempre um mais e um mais. E outra, um adendo nessa parte de dar aquilo que você tem e não usa mais, por exemplo, é que isso transforma a sua própria energia. Por que que você tá guardando alguma coisa que você já não usa mais? Por que em algum momento eu vou acúmulo, usar né? aquilo? Isso aqui eu não vou usar agora, mas mais pra frente eu vou usar. Se você não usou até aquele momento, você Tu não vai usar mais. Ai, você não Você precisa. precisa dar aquilo pra Você alguém não- que vai usar. E olha, isso vai fazer mais bem a você do que ao Uhum. outro, porque tem a ver com o teu desenvolvimento, tem a ver com o teu, até o fazer bem pro outro, olhar o outro tem a ver com a tua capacidade de se compadecer. Então, isso faz mais bem pra você. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Por que a Bíblia tá dizendo isso? Que quando você dá, cara, o ser humano foi feito para ajudar o outro. Jesus, ele quando veio aqui na Terra, o que que ele fazia? Olha, o homem que tinha todo o poder, o homem que criou história, você acreditando ou não, ele tem história até hoje. O que que ele fez? Ele servia as pessoas, ele lavava os pés das pessoas, ele deu destino de vida, ele fez milagres. Ou seja, Ele ouvia. ele ouvia. Se você entender esse princípio, você vai entender a base. Porque quem é rico mesmo, quem cresce mesmo, isso aqui, ó, é a vida da pessoa. Ajudar. Quem é rico não tem esse medo de, eu não vou compartilhar o que eu sei fazer. Não, o nosso ambiente, você já esteve lá. Muito O nosso pelo ambiente, as contrário. pessoas, os advogados, dizem o que fazem, como fazem, porque quem tem, realmente, cara, ele sabe que ajudando ele multiplica. Então, quando você tá nesse papel de, é só pra mim, eu vou, na verdade, Não vou contar as minhas estratégias na verdade, pra você ninguém. tá bloqueando o crescimento na tua vida, porque o crescimento vem a partir daí. E aí, quando eu entendi isso, meninas, nossa, eu vou dizer pra vocês, tá? O dinheiro, ele veio com muito mais facilidade. Jovens que eu peguei nos escritórios, eu mudei a vida de vários jovens que eram garçom, jovens que eram, você conheceu alguns, o Luan, que cuidava do meu carro, jovens hoje que se foram pro meu escritório, eram improváveis, que tradicionalmente não seriam contratados para uma empresa, foram treinados, eu dei oportunidade, treinei hoje, são referência na advocacia, inclusive eles são mentores na nossa Sim. outra empresa de educação. Eles sobem no nosso palco São e lindos, ensinam inclusive. outros advogados a fazer o que eles fazem. E eles eram improváveis. Então, quando eu entendi, cara, isso passou a valer muito mais do que dinheiro. Pô, o dinheiro passou a ter poder de compra. Agora isso tem um poder, cara, de trazer uma alegria, uma satisfação, Cara, eu tô fazendo alguma coisa no mundo. É aquilo, comprar um carro é legal, mas você já experimentou a sensação de Exatamente. ouvir alguém falando, você transformou a minha Isso vida? é muito bom. Isso que você falou mudou a minha história, alguma coisa assim. Isso é muito, muito mais satisfatório. É muito bom. É muito gostoso você conseguir se conectar de verdade com as pessoas e transformar genuinamente, porque não é forçado. Não é forçado. Eu tem vou que ser fazer de isso dentro pra ter fora. aquele reconhecimento. Não é isso. Sim. Só faz porque tem que fazer. Mas isso tem que ser um trabalho diário. A gente tem que sempre lembrar, porque o mundo, como eu te disse, ele é feito, tu se decepciona, tu é enganado, e aí é natural tu querer
se proteger de novo e voltar sim. pro ego, pra solidão, pra eu vou construir só a minha vidinha aqui. Quando eu escrevi esse livro aqui, O Empreendedor Improvável, com o apoio da minha esposa, qual era a intenção? Não era ganhar dinheiro aqui. Não era, inclusive, eu tive a oportunidade de entregar nas mãos do Nelson, ele é do advogado referência no mundo hoje, né? Que aqui tem até uma unidade aqui em São Paulo. Quando eu escrevi esse livro, não foi pra ganhar dinheiro, não foi pra poder receber um tapinha nas costas. É porque eu vi o potencial que isso tinha de ajudar pessoas que não. Porque tem gente que não tem coragem de dizer o que viveu, o que passou, Tem o que vergonha, fez, tem tem vergonha. medo. Então eu falei, cara, eu quero que esse livro alcance o máximo de pessoas possíveis. Eu recebo mensagem, gente, de gente que eu nem conheço, dizendo assim: olha, peguei o teu livro e muito obrigado porque tu contou. Agora eu vou tratar isso aqui que eu passei. Agora, olha, muito obrigado. Esse é o objetivo. Se você que é você, que está onde você está e prosperou do jeito que você prosperou, teve coragem, porque tudo que você falou aqui hoje e o que você viveu não é fácil Não, de não é falar, fácil, não é fácil de explicar, não é fácil de. Não é fácil de nada. Não tem facilidade aí. E você expor isso, e ensinar para as pessoas que você consegue mudar se você tiver oportunidade de enxergar a sua vida e realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Porque eu acho que é isso. A gente se coloca muito naquela posição de eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Uhum. Mas por que você não faz? Você teve a possibilidade de realmente nascer de novo. Sim, Você nasceu sim. de novo. Várias Sim, vezes. várias vezes. Você nasceu de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, ninguém melhor do que você pra contar a sua história e explicar Sim. para as pessoas que elas também podem nascer Sim. de novo, independente do que elas tenham passado, ou se Sim. não passou por nada. Igual a Sim. Gabi, eu não tive nenhum trauma. Que bom! Que E- bom. É um privilégio. Exato. Mas nem todo mundo. É E é isso. isso que eu falei. A questão de você. Eu sentir assim que você é uma Uhum. ferramenta de Deus. É porque. Por que você passou por tudo isso? Sim. Porque outras pessoas passam e Uhum. precisam ouvir da sua história. Exato. Precisa entender o quão forte você é para poder Uhum. falar sobre isso e dar forças para as Sim, outras pessoas também. E é muito bom olhar para uma pessoa. Hoje eu descobri, né? Na vida, hoje vivendo com muitos empresários, a gente vive em ambiente, porque, como eu disse, o ambiente muda tudo. Se você tá aí assistindo e você sente que tu tem um potencial, mas tá dentro do ambiente errado, tu tá travando tudo, tá matando tudo. O ambiente muda. E eu ouvi de muitos ambientes bons que a gente faz parte. Eu ouvi muitos empresários dizerem que venceram desafios de pânico, desafios de depressão, Uhum. desafios de... Então, você não é único, você não é porque você tem o teu problema. Aqui a gente tá ouvindo ela aqui dizendo que, Aldrich, eu não tive esses desafios, mas teve os delas, Exato. os bloqueios, os medos. E às vezes a gente pega aquele desafio e a gente trava. Cara, se você vive desafios, você precisa acessar pessoas que vão te ajudar, o ambiente vai... Cara, o meu maior benefício hoje é entender o poder que isso tem de desbloquear pessoas, de transformar. Por que a gente começou a alcançar um empresário e não mais só o funcionário? Porque, imagina, meu sonho sempre foi mudar, ajudar o máximo de pessoas no mundo. Se eu olho só para o funcionário, como eu ajudo vários funcionários, dando emprego, mudando de vida, a gente tem uma escola interna dentro da nossa empresa de advocacia. Se eu olho só para o funcionário, eu tenho uma limitação muito menor, porque é uma pessoa, claro, que aí ele alcança a família e tal, sim. Mas quando eu começo agora a olhar para o empresário, eu desbloqueio aquele empresário, eu transformo a vida dele e a partir dele, olha o potencial que ele começa a ter de crescimento. E nós temos advogados, empresários que vieram para o nosso ecossistema, que eles cresceram e hoje tem 20 pessoas no time, e hoje faturam mais de 100 mil reais mês, que dobraram o faturamento. Cara, olha como ele começou agora a dar oportunidade para mais jovens, ele começou a contratar, olha o potencial disso. Então, desbloqueando um empresário, a gente consegue alcançar aquela cidade, aquele bairro, transformar a mente daquele... Porque, na verdade, o empresário, ele tem um potencial na sociedade de contribuir de forma muito grande. Vocês, quando contratam gente, vocês estão potencializando o crescimento Sim. do bairro, do estado. Nós temos uma grande responsabilidade. Nós somos as pessoas que movimentam. Então, quando tu entende isso, cara, tu fala, cara... Meu papel é realmente você pegar esse empresário e dizer, olha, tu pode ir muito mais longe. Eu posso te ajudar a desbloquear. Vem aqui pro meu ambiente para tu ver que tu pode crescer muito mais. Que tu não é somente um advogado, tu é um empresário, que tu pode crescer, tu pode dar emprego, gerar emprego, transformar pessoas, alcançar mais clientes. Isso é bom demais. E não é no sentido de eu sou o melhor, eu consigo. Não é nesse sentido. É
Senta aqui comigo que eu vou te contar um Que negócio. eu não sou o melhor e cresci. isso, Eu subi no isso. palco, gente. Eu tava no palco agora com Pedro Sobral. Eu tive a oportunidade de subir no palco com muita gente grande, que eu nunca imaginei na vida. Eu subi no palco agora com Pedro Sobral, na nossa última imersão. Quem não conhece ali o Instagram deve estar aqui embaixo, em algum lugar aqui, o nosso Em Instagram. todos os lugares. Vai... Vocês vão ver ali. E eu, na frente de quase 200 advogados, o que eu disse? Eu sou o pior advogado que tem aqui no grupo. Porque eu nunca fui o excelente advogado que sabia toda a técnica, que não sei o quê. Eu nunca fui esse advogado e consegui fazer milhões na advocacia. Então eu falo, por que você não está crescendo se eu sou um advogado ruim e eu consegui criar um ecossistema dentro da advocacia que dá dinheiro? É porque eu entendi que eu não tenho que ser o melhor, eu tenho que formar boas pessoas. E aí, subir num palco e ter a coragem de falar isso... Porque na advocacia tu vê muito ego. Tu vê um querendo ser melhor que o outro. Então, um advogado olha, caraca, aquele cara ali cresceu sem ser. Imagine eu que sou bom, tecnicamente, que sou real. E eu nunca fui realmente, confesso, gente. Eu nunca fui, falo aqui pra você, eu nunca fui o advogado técnico que... Eu nunca decorei nenhum artigo 5º da Constituição Federal, pô. Eu não sou, porque eu tenho uma dificuldade enorme de questões mais técnicas, de decorar, não tenho prazer nisso. Mas eu sempre fui o vendedor. Eu sempre fui o vendedor que vendeu a esperança para o funcionário, ensinou ele, botou ele para se desenvolver e transformou ele na referência. Eu sempre soube conduzir pessoas e fazer eles serem melhores do que eu. Então, o que faz muitos advogados hoje não crescerem na advocacia? Tá preso ao ego, porque eu sou o melhor, eu tô aqui na cadeira de dono. O cliente só quer falar comigo, mas tá alimentando o meu ego de que eu sou o solucionador de problema. Isso, na verdade, é uma trava, é um gargalo. Ele vira o gargalo pro negócio. E o que eu mais escutei, só aproveitando, o que eu mais escutei no evento que eu fui, no seu evento, inclusive, foi isso. Eu sou o gargalo do meu próprio escritório. De 10 advogados, 8 falavam a mesma coisa. Eu sou o gargalo. O que você aprendeu nesse evento? Qual foi o maior insight? Eu sou o gargalo do meu escritório. É porque a gente mostra pra ele que não tá crescendo porque ele não tá deixando crescer. Porque ele tá querendo trazer tudo pra ele. Porque ele não entendeu que ele precisa desenvolver pessoas. Que ele não entendeu que tem que delegar. E que às vezes não dá certo delegar porque ele não tem processos, porque não tem organização. Que ele não entendeu que ele tem que formar líderes. Esse é o único caminho do crescimento. Tu não vai pra Americanas e tu compra o chocolate do dono da Americanas. Tu não vai pra rede do Carrefour e tu compra o arroz do dono do Carrefour. Tu não vai pro qualquer empresa, tu não vai pro Nelson Ilhas, do escritório referência hoje no mundo, e quem te atende é o Nelson Ilhas. Só existe uma forma de crescer. Ele atendeu ao Derito, então só Ele pra me deixar bem atendeu, claro. Tive o privilégio de Mas aí são outros 500. Tive o privilégio de ouvir. Nossa, foi incrível. E aí, Eu sabe o que eu escutei imagino. dele? Sabe o que eu escutei do Nelson, que tá muito acima, 3 mil funcionários, bilionário. Sabe o que eu escutei dele, Alderito? Eu falei, Nelson, como é que tu chegou até aqui, Alderito? Eu não sou o extraordinário, nem o mega inteligente. É a mesma coisa que eu digo. Eu sou mediano. Eu não sou medíocre, mas eu sou mediano. Ou seja, eu sou normal, mas eu entendi que eu tenho que ser empresário. E isso, o cara, criou um ecossistema. Então, meninas, qualquer pessoa em qualquer área da vida, seja jurídica, ou seja, não importa, pode construir algo grande, desde que ele entenda que existe um direcionamento, tem um caminho. E quando tu entra para um grupo de pessoas que já viveram aquilo, nossa, isso facilita muito o teu Nossa, crescimento. demais. Muito. A gente fala muito disso aqui. O E é isso que ambiente a é gente tudo. traz. É aquele ditado, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? É isso, o ambiente é tudo. E aí acabou surgindo, além dos outros livros, acabou surgindo o livro Empreender Sem Pirar, onde eu ensino a não se perder de si mesmo, porque tem muitos empresários que estão morrendo hoje internamente. O cara tá ganhando dinheiro, mas o cara tá arrasado. E aqui eu explico a ele 21 técnicas que eu usei pra poder sair do buraco, que eu saí do buraco várias vezes. E aqui surgiu o nosso filho, né? Que esse aqui é o Manual da Advocacia. Esse daí é... Esse aqui, inclusive, a gente trouxe esses livros pra dar de presente pra vocês. Pra vocês terem o nosso combo Obrigada. aí. Esse aqui eu tô namorando faz muito tempo. Pra dar pra vocês, meninas, que faça a Obrigada. diferença na vida de vocês, porque vocês são Ai, empresários obrigada. e vocês merecem crescer e fazer a diferença. E de onde surgiu o Manual da Advocacia? Cara, que o Manual da Advocacia é um livro, não é um livro de... Primeiro, eu digo, né, que tem mentores que tiram técnicas de livros. Eu e o Thiago Quintana, nós tiramos tudo que a gente ensinamos daquilo que nós vivemos. Não de livro, Que é a não melhor de uma escola. frase, que é a melhor escola. Vocês veem, eu trago meus funcionários e mostro o que a gente fez de errado e o que fez certo. E aqui, o livro é isso. O Manual da Advocacia são atividades diárias, todo dia do ano, para você
trabalhar o dono, para você trabalhar o time, para você trabalhar vendas, trabalhar o escritório de advocacia. Então, são atividades para você fazer e você crescer. Aldrito, por quê? Por que tá dando isso aqui de graça? Porque pelo valor, para quem for comprar, eu não sei quanto que é, sempre aqui, porque sabe Eu aí. sei. Eu sei, 100 e pouco reais, não sei. Aldrito, por que tá dando isso aqui? É porque nós fomos chamados para servir. Quanto mais advogados prosperando, mais o Estado cresce, mais a gente cresce, mais a desigualdade financeira cresce. Então aqui a gente ensina o que tu realmente precisa e o que o mercado não conta. Então esse aqui é um presente de Deus pra gente e foi com a intenção de contribuir para a advocacia. A gente tem aqui prefácio do William Celso, Tati Dean, de grandes nomes. Maravilhosa Incrível. também. Eu sou Lindos. fã. Então, vamos fazer até o seguinte, tá? Quem estiver assistindo esse vídeo aí, eu vou deixar aqui com as meninas. Vamos ver que se a gente criar um link aqui, nós vamos dar de presente 10 desse... Uau! Advocacia. 10. Que presentão! E aí vamos pensar aqui, deixar um link aqui pra você se cadastrar, a gente sorteia. Elas mesmo fazem esse sorteio e a gente manda isso pra que você Combinadíssimo. seja abençoado. E aí A gente vai colocar o QR Code. coloca um Isso. QR Code, aí você manda, conta a tua história, pô. Por que que tu quer? Por que que tu quer um livro desse? Pra quê? Conta a tua história e a gente seleciona as 10 melhores e que isso abençoe vocês aí, mas abençoe Amém. vocês Amém. Ai, primeiro. Alderito, Obrigada. uau! Meu Deus, meu Deus. Podia ficar aqui mais umas 4 horas de episódio, uau! Não, só Jesus. agradecer É. por tudo que você contou aqui, que você compartilhou conosco, porque é uma história linda. Obrigado. Assim, meninas. apesar de todos os apesares, é lindo pelo que você conquistou, pelo tudo que você... As batalhas que você enfrentou e que você vem ganhando essas batalhas. Parabéns, de verdade. Muito legal te conhecer um pouco mais. E assim, só agradecer. E que Né? você continue prosperando e transferindo isso, porque o podcast Ponto de Vista Legal, ele surgiu exatamente desse desejo Sim. que a gente tem de mostrar que existe outro caminho, que aquele caminho que te apresentaram na faculdade, que você precisa trabalhar para alguém e ser... E tudo bem se você quiser, tá? Não tem problema, é perfil. Mas você consegue prosperar virando empresário, porque Uhum. é improvável. Improvável. O advogado é um empresário improvável. E é muito legal ouvir as histórias dos grandes que já chegaram lá, principalmente pra gente que tá, né, nesse caminho, e entender que é possível, que todo mundo tem as suas dificuldades, os seus problemas, mas que vale a pena. No final, Vale. tudo vale a pena. E é muito legal te ver sorrindo, contando essa história, e se emocionando e conseguindo abrir isso, porque isso faz toda a diferença e é transformador. E eu te agradeço muito. Eu que agradeço Muito muito. Porque obrigada. desde o primeiro dia que eu te Muito, conheci foi muito. incrível. Eu que agradeço feliz, muito. Eu sério, falo que a gente verdade. conecta propósitos, É né? isso. E ter essa oportunidade aqui de trazer, de contar para o mundo, através de vocês que são pessoas de verdade, é me parar na correria de palestra, me parar e lembrar do propósito, lembrar do que eu sei que isso aqui vai alcançar muita gente, vai transformar. Você que estiver assistindo, comenta aqui, conta quanto que te influenciou, como que foi bom ouvir. E eu quero deixar aqui um recado para vocês que estão assistindo a gente, né? Quanto maior for o teu sonho, maior vai ser o nível de desafio, de sacrifício. Isso não quer dizer que não é possível. Agora, isso vai exigir renúncia, vai exigir muita força de vontade. Eu falo sempre que é mais execução do que transpiração. Mais execução do que inspiração, melhor dizendo. É mais transpiração do que inspiração. Então, tu tem uma inspiração, uma ideia, eu quero. Agora é transpirar, transpirar e transpirar. Então, não pule etapas. Não pule etapas. Vai valer a pena, porque se eu conseguir completamente improvável, você pode conseguir, mas se associe às pessoas certas. Saia de ambientes tóxicos, saia daquilo que te puxa para baixo, acesse pessoas que vão te levar para o próximo nível, porque no final o ambiente muda tudo. Muda. E vocês agora têm um manual. Então, muito obrigada, Deise, de verdade. Obrigada Obrigado E você. vocês, não se esqueçam de Compartilhar, ativar sininho, curtir comentar. e se inscrever. Um beijo. Até a Beijão, próxima. gente. Tchau, tchau, gente.